Cara, mais uma quinta-feira, boa noite. Mais uma noite de quinta, cara. E eu fico ansioso. Rodrigo, eu fico ansioso pra caramba pra chegar quinta-feira. Você também fica, né? Quem não fica, né? A quinta é o que chama a sexta, né? Tá, como é que você chama? Como é que fala quinta-feira? Quinto. Cara, porque a gente vai tomar uma cachaça daqui a pouco. No finalzinho da noite a gente toma uma cachaçinha, porque papo de boteco, cara, é pra gente relaxar, ter um clima gostoso. Tomar uma água por enquanto, mas daqui a pouco uma cachaça pra gente relaxar, curtir e falar de negócio. Esse é o objetivo do Papo de Boteco. Então a gente sempre traz um cara bacana, alguém que fez alguma coisa diferente, que possa inspirar os outros empreendedores a desenvolver um método diferente de negócio, aprender a crescer, buscar um novo projeto, uma nova ideia, enfim. Então isso surge. Cara, tivemos vários depoimentos, né? E alguns depoimentos falando que desenvolveram um processo porque ouviram o Pereira falando de pet, ou ouviram o Alexandre da Hellerman, ou ouvindo... Quem mais que nós tivemos casos assim parecidos? Acho que, o Ricardo do Bob Zoom, um cara começou a pensar em desenvolver algum entretenimento. O Rômulo, da Romanato. Vieram casos que foram sensacionais. Então, assim, aproveite esse tempo que vocês estão vendo agora, exatamente para poder buscar para o teu empreendimento algumas coisas que são diferentes. E hoje o papo vai ser bacana também, não vai? Claro, com certeza. Tem perguntas para ele aí, será? Queria deixar a recomendação para o pessoal aí também, não só vendo, né? Ouvindo também, porque o que é o podcast, Legal. senão a nova Rádio AM, né? Para fazer a companhia para gente durante o trabalho e tal. Ô, Rodrigo, eu tenho clientes de fora. Eles viajam, levam 1 hora para chegar no trabalho, mais ou menos, e ele diz que ele escuta todas as vezes o podcast, ele vai escutando, porque no carro não dá para assistir, mas ele vai escutando durante o tempo dele que ele vai da empresa até a casa dele. Legal, exatamente, né? É uma das propostas interessantes aí do formato do podcast. Trazer informação, essa pegada. Então, não deixa de seguir, inclusive, se inscreve na página, tem outras páginas na rede social que você pode utilizar, mas no YouTube, se você se inscrever no canal, você acaba sabendo de tudo que vai estar acontecendo, e nós temos em breve, vocês vão receber informação, de eventos, de lives falando sobre modelos de negócio, junção de tudo que a gente discutiu e te passando modelos mais detalhados e tudo mais. Tem treinamento, a gente vai ter alguns sorteios de estudo. Pô, a gente faz um estudo para o teu negócio, imaginou? O estudo vai revelar exatamente em que momento você está e para onde você deve seguir. Então esses estudos a gente vai estar sorteando alguns. Me pediram 3. Eu estou pensando em um só, Rodrigo. E aí, pra gente sortear, o que você acha? Eu acho que vai ficar concorrido o negócio aí. Será que a gente não encontra no meio, faz uns 2 aí? Não, vamos fazer uns 3 mesmo, viu, Rô? Pode, né? Vamos liberar, porque é legal. E as pessoas estão questionando, de fato, tá bom? Hoje o papo vai ser muito bacana, o papo é de vendas. O cara que tá aqui é um avião de vendas, bicho. O cara ele é aquele tipo que vende e não entrega a mãe, sabe aquele papo? Fala, o cara vende até a mãe, mas não entrega. Esse cara é bom pra caramba, ele desenvolveu, é um garoto, bicho. Um cara novo de tudo, que foi desenvolvendo seu projeto, seu trabalho, estudando, aprendendo, e hoje ele tem 4 lojas, cara, que é modelo de venda de esquadria de alumínio, chama Elite. E hoje nós estamos aqui com o Roberto, que na verdade não é Roberto, é Tristão. Roberto Tristão, mas o primeiro... Tiandro. Putz, você já viu alguém chamado Tiandro? Cara, mas é um nome bonito. É legal. Eu acostumei, viu? É diferente, cara. Já. Porra, aí nome é nome. Pô. Nome é nome. A mãe pensou no quê, será? Rapaz, não é melhor falar não, viu? Não, tia quer. Caramba. Puta, Roberto, prazerzaço receber você aqui. Você é um cara que eu já queria que você tivesse vindo pra cá pela inspiração de vendas que você tem. Você tem um perfil, cara, acho que você vende qualquer coisa, cara. Você é o tipo do cara que se foi contratado por uma empresa de qualquer item, você vai vender. Esse é o desafio, né? Mas primeiro, antes de começar, eu queria agradecer também, Alexandre, a oportunidade, o convite, né, que você fez para nós. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo. É um prazer, né, um privilégio poder bater esse papo aqui contigo no hoje. Boteco. No Boteco. Você vai tomar uma hoje. Vamos lá. Cara, nós vamos tomar... Mas no final, senão a gente vai mudar todo o assunto, né, cara? Vamos ver, né? Vai falar de esquadria, vai começar a misturar com coxinha, gordinho gosta de comida. Rapaz, então... Vai misturar tudo. Eu tô no meio do caminho, né? Eu brinco, né? Eu não sou nem gordo nem magro, eu tô no meio do caminho ali, né? Tô mais indo pro time do gordinho, né? Mas tô chegando. Você vai pensar que eu vou te elogiar. Falo, não, imagina, você tá gordo pra cacete. Não, tô brincando. Mas é isso daí, tá super cara. bem.
Não, eu também tô super. Eu sou fofo. Não, você tá bem, pô. Isso aí. Depende do ponto de vista, macio, né? É, o ponto de vista. Minha mãe fala que eu sou fofo. Você é fofo? Fala. Tá legal, hein? Se a mãe falou, né? Quem que vai negar, né? Quê, né? Vai. Mas é isso aí. Cara, mas o prazer é nosso, porque você vai trazer uma experiência, um conhecimento que pra gente é fundamental. Os empreendedores, cara, muitas vezes têm uma puta ideia, sabe? E tem tanta coisa que foram surgindo depois da pandemia, no meio da pandemia, as pessoas foram viajando, cara, com ideias. E nessas ideias, putz, colocar ela em prática é um desafio e vender aquilo é um outro desafio. Se eu não tenho perfil, a gente percebe que você é um cara que tem um perfil de venda, né? Então, isso acho que ajuda muito, né? Acho que você é sempre um cara que falou bastante, imagino que você era um cara que criança meio líder, não sei como é que você era, mas provavelmente, né? Falando de vendas, né? A gente pode falar até melhor sobre isso depois, mas muitos estudiosos falam que venda é uma ciência, que tem que ser estudado, né? Que tem processo, tem métodos, né? Perguntas corretas. Eu concordo, precisa ser estudado, mas eu acredito também tem um pouquinho do dom, né? Tem que ter o perfil ou o dom, né? Claro. Porque a minha primeira venda eu não estudei para vender e sempre gostei de vendas, mesmo não estudando. Então eu não era o conhecedor da área, mas gostava de venda. Sempre gostei de vender, sempre gostei de comunicar. Então a pessoa que tem um dom da comunicação, sabe se expressar, gosta de vender, de ajudar outras pessoas a comprar, a adquirir produtos ou serviços, eu acho que isso daí para mim é um dom. E aí depois você aperfeiçoa isso, né? Você estuda, sem aprimora e aí vira um baita de um vendedor, né? Eu acho que é isso daí. É bacana, mas é uma trajetória, né? Acho que, você tá há quantos anos, como você começou a trabalhar com quantos anos? Com 17 anos já estava na área de vendas, né? 17 para 18 já estava na área. Agora? Vou fazer 30. 30? 13 anos. Por aí. Então você fala, 13 anos, acho que no início do processo, é claro, você já vendia, porque é o dom que você tem, mas acho que hoje os seus argumentos, né, depois de tantos anos, os argumentos vão se diversificando, né? É isso aí, você aprende, você estuda, você lê, você vivencia, apanha, erra, e aí você vai aprendendo, né? Mas a história de vendas já vem de família, né? Eu acho que já até mencionei nos momentos das nossas conversas. Meu pai, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai... Você morou fora, inclusive, de São Paulo. Morei em Rondônia, Porto Velho, né? Sou daqui de São Paulo, né? Mas fomos passar uma temporada lá em Porto Velho. Calor, hein, bicho? Quente, norte, né? Aí é quente. Mas é boa cidade. Então, meu pai, desde sempre, né, antes de eu e meu irmão vir à existência, ele já trabalhou com vendas. Não era uma pessoa estudada. Vende o quê? Ele chegou a vender calçados, né? Ele começou a trabalhar de pedreiro, mas depois ele vendeu calçados, foi pro litoral norte, abriu material de construção. Você lembra dessa época? Por vídeo, né? Hoje, quando tem filmagem, você lembra de tudo, né? Garoto, eu lembro até do Pelé jogando. E olha que eu nem era nascido, hein? Mas por quê? Tem vídeo, né? Então, meu pai, né? Minha mãe contava, né? Então, eles tinham comércio, fotos de material de construção e um material de construção bem promissor, né, no litoral norte, né? Onde eu nasci, então. Então ele sempre foi dessa área de venda, da área comercial. Então isso está na veia, eu acredito que está na veia, né? Mas nessa curta vida do meu pai, que meu pai faleceu com 42 anos, ele teve material de construção, teve lojas de móveis rústicos em Campinas, teve lojas de carros, né? Em Rondônia teve loja de confecção, de roupa, calçado. Então eu sempre tive dentro de uma família empreendedora, que vendia, que falava de negócio ali no almoço, no jantar, na janta, no café da manhã, no passeio. Porque vivia isso, né? Então você vivia, fechava a loja. Eu lembro que no material de construção, uma época a gente morou, a nossa casa era no fundo do material de construção, o meu quintal era a loja. Então eu brincava com as conexões ali, com o material, eram meus brinquedos, né? Então eu vivenciava isso daí. Então isso aí despertou o gatilho de trabalhar na área comercial, né? A coisa acontece, né, cara? Acontece, mas também existe um estímulo. Seu pai provavelmente foi um cara que buscou oportunidades também, né? Não é só acontece porque caiu do céu. Acho que foi buscando, o dom caiu do céu. O pessoal fala muito de sorte, né? Mas teve lá porque... Não acredito, não, trabalhou demais lá, né? Ele ralou bastante para ter o que ele conquistou. Como disse, uma vida curta, né? Meu pai faleceu novo com demais, 42 anos de idade. Eu tinha 12 para 13 anos, meu irmão tinha 17, tem um irmão mais velho. Triste demais. Aí nós voltamos, né, de Rondônia. Essa época nós estávamos em Rondônia, em Porto Velho. Aí nós voltamos para São Paulo. Tentamos ainda manter lá os negócios que meu pai tinha, mas quem estava na frente não tinha e-mail para registrar, era tudo no papel, na mente dele. Então minha mãe, né, não conseguiu, né, foi até um tio nosso daqui para ajudar lá, né, um apoio moral,
mas nós não conseguimos, né, manter o negócio que meu pai tinha. Entendi. Então todo comerciante tem... São novos também, enfim. Então, aí, né, não conseguimos manter, precisamos voltar para cá, né? E aí é onde a gente brinca que foi a vida dura, né? Porque tínhamos que vender tudo praticamente que tínhamos lá para pagar as contas, as despesas que tinham, né? Como todo comerciante tem bastante conta também, né? Dívidas. Claro. E precisou acertar isso daí. Voltamos para Campinas, fomos morar onde? Na casa dos meus avós, nos pais da minha mãe, né? Tá. E só para você ter uma ideia... Vocês são de Campinas? Eu sou do litoral, né? Sou de São Sebastião. São Sebastião. Mas verdade, a minha mãe é daqui, de Campinas. Legal. Então, nasci lá. E aí nós voltamos para cá. Só para você ter uma ideia, nessa casa que a gente morou, dos meus avós, o quarto que eu e minha mãe ficamos hospedados por 2 anos, tinha 1,5 m de largura por 3 de comprimento. Então, nesse quarto, eu tinha que colocar o guarda-roupa, a cama dela... e meu colchão, porque não tinha espaço para outra cama. Então a gente, mas não era porque eles não queriam oferecer, porque não tinha, é o que tinha disponível, né? Então imagina, né, um jovem ali de 13 anos, né, sem expectativa, perspectiva, né, de mais nada assim, tinha que só estudar. Minha mãe foi trabalhar fora para ter o sustento, etc e tal. E aí eu tinha que trabalhar também, né? Um jovem lá, 13, 14 anos, fortão lá, precisava fazer alguma coisa. Então eu trabalhei como servente para um amigo nosso que era pedreiro, me virei lá com ele, me pegava na escola para ir na obra, então eu saía da escola meio-dia, ele me pegava na escola e a gente ia para a obra lá para ajudar a limpar as ferramentas, mexer a massa para ele, levar o tijolo dali para cá. É difícil, provavelmente foi acho que uma época dura, né? Foi dura, onde eu brinco, foi a fase dura nossa, né? Aí depois fui trabalhar, ajudei a polir carro numa locadora de carros, fiz bastante coisa, uma tapeçaria, para ajudar a mãe ali, meu irmão já estava casado nessa época, já tinha a vida dele, para ajudá-la. E aí o pulo assim do gato foi que eu consegui fazer uma prova numa instituição Jovem Aprendiz. Sei. E aí eu fui trabalhar na Bosch como aprendiz lá. Ah, legal. E aí ali eu aprendi, né? Uma multinacional. Muita experiência, enfim. Aí eu aprendi ali, fiquei 2 anos nessa empresa. Eu falo ali, eu não aprendi nem muito trabalho, porque eu era jovem aprendiz, tirava cópia, levava documento e tal, mas as pessoas ali em volta me ensinaram muito, me ajudaram. Experiências, vivências e outras coisas, relacionamento. Por que eu tô falando isso? Porque é onde vai entrar a minha área de vendas. Até então eu não vendia, né? Eu me vendia, né? Ali, eu sou bom, eu vou conseguir fazer. Pro pedreiro, não, eu aguento, eu dou conta, vambora. Nunca tinha feito, né? Aí fiquei 2 anos como jovem aprendiz, não deu pra ficar como estagiário, porque eu faço aniversário no meio do ano, então não tinha terminado a escola e tal, tinha que estar na faculdade, e não deu pra manter. Aí saí, né? Falei, eu vou tirar umas férias aí, depois eu procuro outro emprego, né? E volto a trabalhar. Não tinha nem noção do que eu iria fazer até então. E aí meu irmão, nessa época, ele trabalhava como serralheiro. E aí ele fazendo um serviço no material de construção, uma grade. Sei. E aí ele conversou com o dono lá, fez amizade com o dono, né? E falou assim, olha, rapaz, eu tenho um irmão lá, o menino fala mais que a boca. Bonito, né? Tá precisando trabalhar. O seu irmão também era mentiroso, assim. Puxou nós, né? Aí ele falou assim, boa. Ele tá precisando trabalhar, você não tem um serviço pra ele aí? Sei. Pode ser até de vendedor. Olha aí ó, o preconceito com a classe, né? Se não tiver uma coisa boa, pode ser até de vendedor. Aí eu falei, traz ele aí pra eu conversar com ele, quem sabe dá certo, né? Aí fui lá no outro dia lá, conversei com ele, né? Você dá conta, material de construção você conhece, tem vários produtos, né? Sim. Conexões, enfim. Muito e eu falei, não, dou conta, aprendo, pra mim é fichinha. Meu pai já teve material de construção, não sabia nada. Aí não, começa aí segunda-feira. Aí comecei a trabalhar lá, a primeira... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Um cliente chegou no balcão, né? Porque hoje, na nossa loja, eu faço questão de treinar a nossa equipe, né? Mas, infelizmente, muitos comércios, empreendedores não têm essa visão de treinar o time de venda. Isso é fantástico. Não treina. Eu vou ter que começar a não te interromper totalmente, mas você viu que eu falo mais que a boca, né? Não, nós dois. Você segura isso, não. É uma briga nós dois juntos, né, cara? Quando a gente começa a falar, né? Então segura. Senão... Mas a questão não é isso, não. É porque você coloca uns pontos importantes, cara, que a gente precisa alertar. E você acabou de falar dessa questão do treinamento, né? Porque não é mágica. É impressionante, cara. Puta, é legal isso para quem tá principalmente começando. E aquilo que a gente acabou de dizer, fala, putz, o cara montou uma ideia, teve uma ideia do caramba, desenvolveu uma coisa super bacana, e aí ele não consegue pôr aquilo para girar, para vender, né? Exatamente por amadorismo todos nós somos. Amadores todos nós somos. Nós vamos nos treinar para deixar de ser amadores, né? E aí você fala, se não tem essência para venda, é buscar alguém que te treine.
No seu caso, foi um caso que você sabe vender. Então você tem algumas técnicas, algumas coisas pessoais, um estilo, um perfil, mas isso parte daquele perfil que você desenvolveu ao longo do tempo. Você consegue passar para a tua equipe, não consegue? Consigo. Por isso que eu falo que a venda tem que ser estudada, mas tem que ter um pouquinho de dom. Tem. Ou perfil. E quando você contrata, você já pensa nesse dom? Penso. Por quê? O perfil. Porque lá nesse material de construção, sou muito grato quem me contratou na época lá, mas assim, não deu treinamento nenhum. Então chegou lá no balcão, tinha mais 4 vendedores lá, aprenda. Uhum. Né? Então, aí um cliente chegou e falou assim, eu queria uma trincha de 3 polegadas. Trincha? Caramba, que trincha. Fiz a mesma pergunta na época pra mim. Mas eu não queria passar isso pro cliente. Não, um minutinho, só eu vou lá pegar. Aí entrei no corredor assim atrás, o primeiro vendedor que passou, eu falei, fulano, vem cá, o que é trincha, velho? Fala pra mim, um cliente me perguntou lá. Eu falei, não, é pincel, é isso daqui, eu pego aqui, o 3 polegadas aqui. Aí eu cheguei, não, o pincel que o senhor queria e tal. Então tem que ter um dom. Então eu acho que esse perfil, essa disposição que eu tinha para venda, me ajudou a sobressair nessa situação e outras situações que apareceram lá, né? E aí em 6 meses nesse material de construção, eu já estava vendendo mais do que os outros vendedores. Isso é legal. Né? E não tinha a bagagem que esse pessoal tinha. Então por isso que eu falo que tem que ter, isso tudo tem, mas tem que ter o dom, o perfil, senão não vai. E aí fui convidado para uma representação, né? uma empresa de representação, para representar uma fábrica na cidade de Campinas. E eu aceitei, né? Gosto de desafio, não demorou. Mas só voltar um pouquinho. Quando você fala desse dom, de tudo isso, quando você começou a perceber a importância do processo, você sobressaiu, enfim. Você acha que carisma, você falou de dom, né? Vamos pensar em carisma, vamos pensar também, por exemplo, no jeito simpático de atender. O que você acha que determina mais? Você fala assim, puta, tem gente que fala assim, cara, você tem que olhar no olho da pessoa. Outro fala, não, você tem que lembrar da história do cara. Não, você tem que pesquisar sobre o cara. Cada um dá uma ideia. O que você acha que é mais importante nessa característica do vendedor, cara? Olha, eu acho que depende muito do segmento que você está trabalhando, né? Tem a ver, lógico. Eu acho que depende muito do segmento. Mas eu acho que a primeira abordagem ali, você se conectar com o cliente, eu acho que é o mais importante. Como é que é isso? O que é? Se conectar com a pessoa. Então eu entender o que você precisa. Eu não preciso ser especialista no que eu vou vender para você. Tô vendendo essa caneta. Conhecer, né, mas te conhecer, você perceber que eu quero te ajudar. Porque hoje tem um preconceito com o pessoal de venda que parece que quando a pessoa vai comprar... Quer empurrar. Que ele tá querendo roubar teu dinheiro, lógico, que ele é teu inimigo. Lógico, e eu acho que é ao contrário, né? O vendedor... Deveria ser o contrário. O vendedor na verdade, ela que tá te fazendo um favor. Claro. Porque ela que vai te mostrar o benefício de um produto e você fazer a compra certa. Então, quando você cria essa conexão com o cliente, você mostra pro cliente que você, tô aqui para te ajudar, vamos lá, o que você precisa? Vi as cachaças aqui, né? O que você gosta? E te mostrar, cara, que legal, esse cara me ajudou a comprar a cachaça certa, ou um presente certo, ou um material certo. Então, quando você cria essa conexão, ainda não falando de técnica, sobre o produto, não, lógico, isso daí já é meia venda. Mas já é meia venda. Que criar uma conexão, estimular que a tua equipe, ou que a equipe de quem estiver participando, assistindo, se usar esses modelos de conexão, isso é técnica. Então eu tive que usar isso, porque tecnicamente eu tinha sobre o produto conhecimento técnico. Você desenvolveu a sua metodologia. Eu não tinha. Eu não sabia fazer uma parede, eu tinha que vender tijolo pro cara. Lógico, entende? Então a gente tem que entender isso. Aí eu saí desse material de construção, fui virar representante comercial, achando que era um mar de rosas, não é no início, né? Porque eu achava que teria salário e tal. Não, então é só comissão. Você não tem carro? Eu não tinha carro para ser representante. E você vendia o quê? Era materiais no geral. Tinha mais de 10 mil itens no catálogo. Então tinha elétrica, hidráulica. Tudo voltado para material. Era uma distribuidora. Entendi. Uma distribuidora de todos os materiais que o material de construção vende. E materiais de construção é bastante, cara. Eu atendo algumas lojas de materiais de construção. São várias mesmo, né? E nós estamos falando em uma média de 10, 12, 15 mil itens, dependendo do tamanho da loja. É muita coisa. Mas uma loja pequena tem pelo menos uns 8 mil itens, o cara é obrigado a ter. Tem que ter. É isso mesmo. E aí eu fui para essa empresa. Para conhecer tudo, não? Não conhece tudo, né? Por isso que você tem que ter técnicas de venda. É impossível você pegar um vendedor de material de construção e ele ser especialista em todos os 10 mil itens.
Mas ele sabe o que é trincha. Ele sabe que é trincha, né? Ele tem que saber. Boa. Agora, no nosso segmento, até no segmento de porta e janela, né? Nós somos especialistas. Hoje eu considero que a minha equipe, a minha empresa é especialista em porta e janela. Por quê? Eu vivi tudo isso daí. Então eu conheço desde a produção, desde o tarugo, desde a usinagem do alumínio na fábrica. Eu vivenciei dentro de fábrica, né? Coordenava uma equipe de vendas até o ponto final, até chegar na casa do cliente. Então eu consigo passar isso para minha equipe. Eu tenho obrigação de ser especialista em porta e janelas. Mas não significa... Porque hoje é o teu produto principal. Você hoje só vende porta e janela. Porta e janelas. De alumínio. De alumínio e madeira. Tá. Então não é só porque eu sou especialista em porta e janela que eu tenho que saber tudo 100%. Não tem como. Ninguém sabe tudo 100%. Então você imagina num material de construção que tem 10 mil, 15 mil itens, né? Não tem como. E aí dessa empresa eu fui para uma outra empresa maior, né? Fui se destacando, ganhei prêmios como melhor representante. Em 2014, 2015, teve 4 premiações, eu ganhei os 4. Olha. Como o semestre, né? Primeiro e segundo semestre de cada ano, eu ganhei... Mas era um torneio interno, né? É um prêmio interno. 150 representantes. Sim. Dessa mesma empresa. Dessa empresa, né? Tinha algumas características lá, alguns pontos que tinha que bater para ganhar essa premiação. Então a gente viajou para fora do país por essa empresa, né? A gente foi para Punta Cana, fui para o Caribe, fui para a Colômbia, por essa empresa, nessas premiações. Pô, que legal. Aí dessa empresa despertou o interesse de um empresário no ramo de segmento de alumínio, aonde eu entro... Começou nessa área. Quando eu entro pro alumínio. Aí, foi o estímulo para tua vida hoje. Foi onde eu entrei pro alumínio. Eu já vendia alumínio nessa empresa de 10 mil itens, tinha lá a linha de alumínio, mas mais enxuta. E aí despertou o interesse desse empresário, né, para representar para ele o alumínio na cidade. Era um fabricante. Um fabricante, exatamente. Legal. E aí ele fez a proposta para mim e tal, e aí eu topei, né, o desafio e fui. Então tinha uma estabilidade muito grande nessa outra empresa, já tinha ganhado o prêmio como melhor representante e tal. E aí eu aceitei o desafio para representar o alumínio lá, porque eu vi com bons olhos, né, valor agregado e tal. E aí eu fui, a primeiro momento, essa empresa que eu estava não pediu exclusividade. Então eu podia vender, mesmo tendo alumínio, eu conseguia fazer as duas pastas. Mas aí chegou no momento que esse empresário do ramo do alumínio falou assim: Roberto, escuta, eu vendo só aqui na região e tem São Paulo, o mundo inteiro para vender. Você não quer ser meu coordenador de vendas? Cuidar de toda a parte comercial da minha empresa? Olha aí. Já começou a empreender nesse momento. Foi ali, né, o pulo. Aí ele falou assim: você quer pensar? A gente se encontrou no shopping. Você quer pensar? E depois você me fala: não, não preciso pensar não. Eu topo. Vambora. Que legal, cara. E aí, vambora. E aí, porque eu sabia que tinha potencial, na lata. E aí eu, né, me desliguei, pedi um tempo para se desligar da outra empresa, até arrumar outros representantes, porque eu tenho um carinho pela outra empresa, e acabei saindo dessa empresa do ramo de material de construção. E fui trabalhar com ele, mas nunca tinha feito isso. Coordenar uma equipe, pô, tinha quantas pessoas na equipe? No começo era só eu, né? Você era coordenador do teu carro. Era eu. Mas aí eu tive que montar a equipe, porque o desafio você vai montar a equipe. Ah, sim. Né? Você vai montar a equipe. E a pior parte, né? A pior parte. A seleção. O começo é muito complicado, né? Você não tem conhecimento, você vai, por exemplo, eu ia para Ribeirão Preto. Ninguém conhecia a nossa marca lá. Então, como vender numa região que já tem outros grandes lá vendendo e você introduzir o produto? Então, o que eu fiz? Lembra que essa empresa tinha 150 representantes? Lembro. A gente se encontrava nas reuniões, então eu tinha contato de todo mundo. Então, quem que era o representante dessa empresa lá em Ribeirão Preto? Ligava pro rapaz. Cara, era o cara que você chamava pra fazer Olá, ô, Sr. João, tudo bem? Que saudade de você, rapaz. Ô, Roberto aí. Cara, você tá na cidade aí? Rapaz, eu tô indo aí amanhã, tem como a gente tomar um café junto? Aí eu ia lá, tomava um café com o cara, explicava, vendia. Eu já tinha que primeiro vender pra ele a ideia. Ó, tô coordenando aqui a fábrica, tal, alumínio assim, produto bom, papapá. E fazia toda a apresentação para ele, e falava assim: olha, e aqui a comissão é assim, assim, assado. Pô, Roberto, mas eu nunca vendi alumínio. Eu falei: não tem problema, eu quero ter o relacionamento. Porque eu ia lá na cidade, ninguém me conhece, certo? Ia na cidade, ninguém me conhecia. Então, como que eu venderia lá o produto? Não adianta eu pegar minha pastinha lá. E tem muitos vendedores, todo dia na porta dos caras. E no material de construção, falando do nosso segmento, a pessoa, ela... Eu tenho um comércio aqui, você vai me vender, nunca te vi, eu não vou te comprar na primeira vez, porque como que eu vou colocar lá 100 pau de estoque de alumínio? Tem que ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento. Pô, será que essa fábrica, se der problema, vai se responsabilizar, vai dar um pós-venda, etc e tal? Então o cara quer saber se você é confiável, então ia perder muito tempo eu indo lá, abrir a praça e colocar vendedor, eu abrir a praça e colocar vendedor. Legal. Então eu fiz ao contrário, falei: não, eu preciso colocar o vendedor primeiro. Então eu ia na cidade, te encontrava lá, aí eu...
A ideia Você tem relacionamento? o ciclo Tem. é perfeito. Eu só preciso do teu relacionamento. Processo perfeito. Então eu ia lá, falei assim, ó, a gente vai lá no cliente lá, você vai me apresentar e tal. Então ele não se tornou seu representante. Ele virou meu representante, ele não queria vender, porque tinha essa barreira, pô, eu não sei vender e tal, é complicado. Eu falei, não, só quero ir com você na loja que você visita. Eu vou vender. Você foi dando um treinamento pra ele de vendas. Na verdade, eu fui fazendo as primeiras vendas, então eu fazia as primeiras vendas, ó, tá vendo aqui? O João já compra. Então é só você cuidar dele. Aí eu tinha que mostrar pro cara que era vantagem pra ele. Tá vendo como que... Ele tinha capacidade pra isso. Aí eu fazia as primeiras vendas e ele dava continuidade. Pra encurtar a história, eu saí da empresa, eu deixei 22 representantes faturando 1,5 milhão. Uma venda do zero foi pra 1,5 milhão e continuei, fiz amizade com o dono dessa empresa e tal. E aonde despertou o interesse, porque eu sempre tive, né, na veia, pô, eu queria ter meu comércio, meu negócio. Seu próprio negócio. O que despertou, até coloquei lá no nosso Instagram, o que me fez abrir, porque eu tinha uma boa remuneração nessa fábrica, tinha uma estabilidade muito boa lá, uma equipe legal, engajada, treinada por mim lá, vendedores até mais velhos que eu, muito experientes na rua, mas eles percebiam que, não, o Roberto tá tocando a música aqui, vamos seguir o passo dele, que eu montava estratégia, projeto de venda, propostas comerciais, eu levava, pô, Roberto, que legal, em 20 anos como representante, eu nunca fiz isso que você fez. E aí eu comecei a desenhar algumas coisas que eles podiam usar nos outros clientes, não precisavam estar com ele, mas ele parte do processo. Virou um processo legal. Muito legal. A gente conseguiu, até outras empresas começaram a aderir, nossos concorrentes aderiram a alguns projetos que eu fiz de venda, de como vender combos, né, trazendo da distribuidora para a fábrica. E nesse momento você já começou a treinar? Já comecei a treinar, foi ali. Foi. Aí eu comecei a treinar essa equipe, né? Então, como é que você fazia para treinar? Tô falando isso porque isso é uma dificuldade maior. Eu acho que é uma das maiores dificuldades do empreendedor, em todas as áreas, não só em venda. É quando o cara chegar e ter um tempo para passar para ele, né? E mostrar para ele como eu quero que seja. Eu precisava treinar, porque eu não conseguiria estar, é humanamente impossível estar com os 20 representantes ao mesmo tempo. Lógico. Então eu falei, pô, esse cara... Porque no começo, assim, eu percebia que ele só vendia quando eu estava com ele. Tipo, na semana, eu ia lá trabalhar contigo em Ribeirão. Tá. Aí naquela semana a gente explodia de venda, porque eu estava contigo. Aí os outros já vendiam menos. Falei, mas como que eu faço para todo mundo vender igual, ser uma venda constante? Então eu tive que começar a treinar. Então, aí eu comecei a mudar. Em vez de ir para trabalhar contigo, eu só ia para conversar com você. Então a gente não tinha uma estrutura, não tinha uma sala de reunião, assim, no restaurante, no café da manhã. Então eu explicava, né, a ideia, a estratégia que a gente ia usar ali na venda, né? Então nessas reuniões assim informais eu comecei a treinar. Também por videoconferência, né, a gente começou a conversar. Você já usava isso? Já usava. Isso faz quanto tempo já? O WhatsApp eu acho que está desde 2013. Não, mas você, nessa época era quando? Nessa época foi em 2017. Não faz tanto tempo, mas ainda não era tão comum. Não, tudo bem, tinha o Skype. Isso, Isso, Skype. O próprio WhatsApp. Mesmo, tinha. Já podia... Ou por ligação, a gente usava bastante isso. Agora, imagina hoje, né, cara? Se fosse hoje com tantas plataformas aí pra gente fazer as reuniões online, eu atendo gente fora do estado. Sabe, eu converso com empresários, mentoria, esse tipo de coisa para pessoas fora do estado. E aí você fala, pô, o cara tá longe, eu não sei nem como é a loja do cara, mas a tecnologia nos permite isso. Sabe uma coisa que eu queria colocar? Cara, a empresa se chama Elite. Elite com 2 T's no final, é isso, né? Elite com 2 T. Com 2 T. Isso é muito legal, cara, porque é legal vocês verem, conhecerem aí nas redes sociais os vídeos que você falou, pô, eu não fazia. Eu passei a fazer vídeos e o Instagram dele tá cheio de vídeos, cara. E é muito legal, porque acaba se tornando até engraçado o jeito que você sai de uma janela, sai de uma porta. A gente vai criar um lá que eu vou pular assim uma porta, assim, uma janela, assim, ó. Vamos ver como tem que colocar um pessoal de segurança lá, né? Botar uns colchão pro lado de dentro. Bombeiro lá, SAMU pra proteger. Tem que deixar uma ambulância na porta. Mas porque assim, na minha vida eu sou muito reservado, né? Eu nunca fui de ficar postando e tal. Sim. E aí, o negócio não tem jeito. Né? Que eu percebi, né? Quando eu tinha a primeira loja, quando a gente montou a primeira loja, eu percebi ali que as vendas passavam muito por mim, né? Então, eu quero comprar coberta do Roberto aí e tal. Eu participava da venda com os vendedores. Quando eu abri a loja 2, conseguia também, né? Por ligação, às vezes um dia eu ficava numa loja, outro dia na outra. Quando foi para 3, 4 e online, a gente 5 lojas, né? 4 físicas e uma online. Né? E hoje eu não consigo mais acompanhar 100% todo mundo, então não dá pra né, e perder um pouco a minha identidade, assim, de eu estar acompanhando, porque o negócio vai crescendo, você não consegue, então você precisa ter pessoas ali, né? Isso. E aí o que eu fiz? Pô, como que eu vou me conectar com os clientes da Elite Portas de uma forma que eu consiga falar com todo mundo ao mesmo tempo?
A mesma dificuldade, talvez, que você tenha sentido quando começou o projeto de coordenação. De coordenação. Falei, como é que eu vou estar em todos os lugares? Exatamente. Eu vou usar o Instagram. Então a gente criou o Instagram, né? E eu comecei a fazer vídeos, falar com o pessoal lá, né? É o que a gente se esforça pra fazer, né? E eu percebi que isso deu muito resultado. Só já vende muito. Vende muito. Porque a pessoa, ela vê um vídeo nosso, eu falando, por exemplo, e ela vai lá na loja 1. Só eu vi um vídeo do Roberto, eu vim aqui comprar porque eu vi um vídeo do Roberto. Aí eu fui lá na loja 2, eu vi. Esse dia eu estava numa loja, conversando com outro funcionário nosso, aí a cliente estava comprando, ela olhou assim, falou assim, esse é o rapaz do vídeo, né? Então, Rô, isso. Viu como funciona? O vídeo Roger, real. você que é o... maravilhosa. É uma experiência, né? Roger, você que é o cinegrafista, é todo cara preparado para toda essa área nossa tecnológica aí, você vê como funciona de verdade, né? Funciona, cara. E se a pessoa sabe falar bem, sabe performar, faz muita diferença. E tem uma coisa, Rodrigo, o Roberto, Tiandro. Ou Tristão. Tristão, mas você não é tão triste. Não sou Alegrão. Eu tinha um cliente que me chamava de Alegrão, só por causa do meu sobrenome. Legal. Ó, o Alegrão tá chegando aí, ó. Você sabe, o Roberto, que, lógico, depois da pandemia, as lojas fechadas, shopping fechando, cara, todo mundo, não todo, eu falo todo mundo no sentido, grande parte, muita gente, começou teve que partir para isso. Lojas de roupa, cara, tem umas... Cara, semana que vem nós temos uma entrevista com umas meninas, que é de uma loja, putz, uma belíssima loja, de roupa feminina, que elas sempre tiveram vergonha de aparecer, de dar entrevista, de gravar. Cara, elas não saem na internet hoje, elas são lindas, são pessoas bonitas, sabe? E elas estão na internet, são senhoras, mas senhoras que eu digo porque são casadas, né? Já tem mais de 35 anos, tá com quantos anos? 30? Então eu sou um jovem. É lógico. E elas assim, falam, pô, cara, estão na internet, elas vestem as próprias roupas, e isso fez uma diferença muito grande na história delas. Então, você está totalmente correto, cara, e tem que mostrar, porque senão parece que eu me escondo do meu próprio produto, né? Você fala, não, você está mostrando aquilo que você vende. Então é legal conhecer, cara, o Instagram deles, da Elite, com 2 T's? Elite com 2 T, Elite Portas. Elite Portas. O Instagram da Elite Portas. Elite Portas e Janelas, né? Elite Mas se colocar lá Portas, Elite Portas já vai aparecer. Já vai aparecer. E aí você vai ver, putz, os vídeos do Roberto, que, cara, é show de bola. É bem legal, né? É legal. Bem disponível, bem despojado, né? E a gente compra, eu sou consumidor, né? A gente vende, a gente tem negócio, mas a gente também consome, né? Lógico. E eu percebo que quando a gente vê um vídeo, uma pessoa falando de um produto, aquilo lá desperta muito mais o nosso interesse do que ver só fotos e etc e tal. Então uma comunicação hoje que tá em alta, eu acho que é isso daí, né? E é mais fácil também, porque você imagina, eu quero falar sobre esse copo, eu escrever características dele, é um copo de cristal, brilhoso, lindo, uma pegada diferente e tal, vai embelezar a mesa, e eu falar dele, verbalizando sobre esse copo. Então, eu consigo transmitir muito mais conteúdo, mais facilidade para você do que escrevendo. Técnica de venda. Porque você verbalizando, falando, você consegue pôr emoções, você põe sentimento no que você fala. Então, acho que uma coisa muito legal para falar disso, é assim, ó, eu vejo que tem gente que não tem mesmo perfil, e o cara não quer mesmo falar. Cara, mas traz alguém que fale, né? Mas não deixe de fazer, porque, o tipo de propaganda... nas próximas semanas nós temos algumas entrevistas diferentes, né? E você vai ver que nós temos daqui a pouquinho uma agência de publicidade, de marketing, que eu pedi porque eu acho eles um modelo de negócio, e eles estão trazendo aqui uma forma de... falando bastante sobre tendência, mercado, o que é o futuro, como tem que ser e tal. E é isso, cara. Você fala, eu não consigo falar, eu morro de vergonha, não quero aparecer em câmera, não quero colocar... eu travo na hora de dizer... Tá bom, se reconheceu, não tem o dom, como você mencionou, chame alguém que tenha, gaste com essa pessoa, mas faça, né? Porque faz sentido. Né? Faz sentido, porque também não é fácil, a gente fica nervoso, né? As câmeras aqui, o convite público, no passado tinha tanto, não sei se você se lembra, mas, a C&A nós tínhamos um cara que era o modelo, o carro-chefe da C&A, você lembra? Lembro. Como é que chamava? O Sebastian. Era uma figuraça, né, bicho? Dançava pra caramba e não sei o quê. Mesmo. Aí depois nós tínhamos a De Pascoal, nós tínhamos o Nestor ao seu dispor, não é isso? É isso aí. E aí você fala, todo mundo tinha um personagem, né, cara? E no passado, e tudo bem, funcionava. Hoje as pessoas estão se tornando elas mesmas. Você é um personagem da tua loja. E além de mostrar, o intuito não é nem divulgar, é mostrar que nós somos humanos, né? É legal. Que somos pessoas vendendo pra pessoas. Existe, né? mesmo, estamos aqui. Que nós existimos. Eu queria contar uma experiência que eu até contei ontem para um rapaz que a gente estava conversando sobre vender produto, né? Porque
Cara, você abrir um comércio, alugar um ponto, ou você ter um ponto, colocar produto lá dentro, isso é a coisa mais fácil do mundo. Lógico. Agora o difícil é você comercializar ele, né? Dar vida para aquele produto. E aí, eu sempre trouxe comigo, mas uns meses atrás despertou mais e eu levei isso para minha equipe. Eu tenho uma loja, a loja 2, tá no Monte Cristo, lá em Campinas, é um bairro mais simples, né, de Campinas, mas de pessoas muito boas, pessoas... eu gosto muito da cultura daquelas pessoas, são geniais. Mas são pessoas mais simples, financeiramente falando. E aí foi uma cliente lá, isso o vendedor contou para nós, né? Ele mostrou as portas e tal... E ela comprou uma porta, Alexandre, uma das portas mais baratas de alumínio na época, ela era uma porta de R$ 449,90. Uma porta para ela pôr na sala, R$ 449,90. R$ 449,90 é dinheiro? É dinheiro, pô. R$ 450 é dinheiro. Opa. Mas, por exemplo... Você enche o tanque. R$ 5,00 é dinheiro? Mas é pouco, né? Mas, por exemplo, para pagar R$ 5,00 numa bala, já é muito dinheiro para uma bala. Mas R$ 449,90 para uma porta é pouco dinheiro para uma porta. Porque dá um trabalho danado para fazer uma porta. A extração do bauxita, que é o minério que vira alumínio, vai pro lingote, vai para onde, aí vem e embala e vai para a loja, e ainda para você comercializar por R$ 449,90. Então é pouco dinheiro para uma porta. Então, mas é uma fatia do dinheiro dela. Era mais uma venda normal para nós, pro vendedor. Tá. Aí ele finalizou a venda, colocou lá em 10 vezes no cartão sem juro para ela, pediu para entregar, marcou para entregar no dia seguinte. Aí antes de ir embora... A gente até puxou na câmera depois pra ver. Aí ela falou assim pra ele: moço, você pode tirar uma foto minha com a porta? Aí ele: posso, mas tipo, por quê? Vai mostrar pro seu marido se era essa porta mesmo que você queria e tal? Se não, eu queria mandar pra minha mãe lá em Alagoas, porque quando a gente morava lá, a gente nunca teve condições de colocar uma porta em casa. Você tá brincando. E aqui eu consegui realizar esse sonho de pôr uma porta na minha casa. Olha isso, cara. Então você vê, a gente não vende produto. Isso não, a gente vende sonhos. Olha, né? Então tem pessoas que vai. A barba ficou arrepiada. Tem pessoas que vai comprar lá, com a gente eu brinco. É uma situação delicada porque, quantas pessoas pagam aluguel? Claro. Quantas pessoas não conseguem comprar uma casa ou um terreno? História, tem uma história. Então quando o cara consegue comprar um terreninho, fazer a sua casa ou fazer na casa do pai, da sogra, do tio, seja quem for, é uma realização de um sonho. Então a gente está vendendo sonhos para as pessoas. Precisamos entender isso, sensibilizar com isso. Então, só quis trazer isso aqui para mostrar que mesmo vendendo, você vende o quê? Porta de janelas. Não, eu vendo sonhos. Eu realizo sonhos. O cara que vende piso, o cara que vende tijolo, é tijolo. Tá realizando um sonho, porque o cara que tem condições... Tá construindo, pô. Tá construindo, é o sonho dele, né? O cara que vende... Enfim, então a gente vende sonho para as pessoas. Então eu gosto de trazer isso para minha equipe, de mostrar para as pessoas que nós estamos ali, somos humanos e a gente entende isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente está vendendo, o que a gente está oferecendo, para que ela realmente realize o sonho dela e não que se torne um pesadelo. Porque às vezes vai a pessoa, eu quero uma porta. Então nós, como somos especialistas em alumínio, a gente precisa entender, Alexandre, o que você realmente está precisando. Porque às vezes você vem na sua mente para comprar uma porta, um modelo de porta. Mas na sua casa, nas condições lá da sua obra, aquela porta que você está idealizando não é a ideal. Então a minha equipe, ela precisa, meu vendedor precisa mostrar para você, cara, legal essa ideia sua, mas essa daqui vai ficar melhor. Mas você falou uma... Perfeito. Puta, perfeito. E você falou uma coisa agora que é bem legal. Esse cara, eu não sei, eu acho que ele não fez isso, mas os vendedores, às vezes, não entendendo quem é a pessoa que eu tô vendendo. Quer dizer, você falou no começo, como é que a gente chamou isso? De conexão. Conexão. E aí, cara, ela não teria condição, de repente, pelo que ela estava mostrando, que aquela era a condição dela. Então, o vendedor ter o respeito à condição de quem está participando, depois que ele fez uma conexão, ele entendeu para quem ele está vendendo. Cara, respeitar o limite daquela pessoa, né? Que não é... E aí a gente percebe que a falta de treinamento, que é o que a gente estava falando, não permite que o cara tenha esse respeito. Aí você pega os caras agressivos, querendo vender, o cara faz cara feia, né? Quer empurrar. E é uma realidade que eu não percebi na tua loja. Se bem que eu conheci 2 lojas tuas, né? Fui em 2 das suas lojas. Quem sabe eu vou ter oportunidade de conhecer as outras, vai me levar para tomar um café e uma cachaça, se for no final da tarde. Mas assim, a gente conhece e não percebi esse perfil. Falando de vendas, segunda-feira a gente teve reunião e eu falei sobre isso também um pouco na reunião, sobre a gente entender a necessidade do cliente, a gente precisa se conectar. E a melhor forma de você entender o cliente é fazendo perguntas e ouvir. Então você tem que perguntar, eu preciso saber, e aí, Alexandre, o que você tá... Porque nessa situação dessa moça, realmente a condição dela, aquela era a melhor porta para ela, naquela condição. Mas às vezes, por exemplo, vai uma pessoa lá e o brasileiro, né, o ser humano, tem, qual é a porta mais barata? E às vezes o cara não precisa da porta mais barata. Porque uma porta às vezes vai durar 10, 15 anos.
E a gente consegue mostrar, né, não forçando, né, mas convencendo com técnica, que, lógico. cara, essa porta, o que você fala de preço não é o que você precisa. O que você precisa é esse produto. Então a gente direcionar a pessoa no produto certo. E a gente tem bastante feedback de clientes. Pô, eu fui lá com uma visão de porta e tal, e o pessoal conseguiu me ajudar. Tô mais contente agora com a minha escolha, sabe? Então, Então você acha que nessa comunicação que você falou, por exemplo, que você estava estimulando nessa reunião de segunda-feira com seus funcionários, você acredita que nesse processo de comunicação, escutar vale mais até do que ele mencionar? O que você pensa? Porque para criar a conexão você tem que ouvir. Eu preciso te conhecer, né? E aí você vai... E como você... Porque você não tem obrigação de saber de porta de janela. O seu segmento é outro. Quem tem obrigação é a gente. Então eu preciso saber a sua necessidade. Eu até brinco, você está construindo, você está reformando, você está fazendo um puxadinho. O que você está fazendo? Eu preciso saber o que você está fazendo para poder te mostrar os produtos que eu tenho para a tua aplicação, para que vai servir para você. Então eu preciso escutar o cliente e saber fazer perguntas certas. Aonde entra que a venda tem que ter dom, mas você tem que estudar também, porque existem perguntas certas, processos para que você possa vender. E quando a gente fala de vender, dá uma impressão assim, né? O cara quer pegar meu dinheiro. Quando a gente fala de vender, no bom sentido, te ajudar, realizar teu sonho, suprir a tua necessidade, superar a sua expectativa. A venda é isso. A venda é isso. Então eu quero te vender. Mas quando a gente fala eu quero te vender, às vezes, o cara quer pegar meu dinheiro. Não, cara, eu quero te ajudar, eu quero superar a sua expectativa, eu quero atender a tua necessidade, quero realizar teu sonho. Então, ele meio que prejudica, a imagem é uma imagem distorcida, né? E aí você fala assim, mas todo segmento tem. Então você começa a imaginar assim, você fala, pô, cara, por causa de alguns médicos, né, ou de alguns especialistas, as pessoas não querem, fogem de hospital. Por causa de um determinado profissional, as pessoas acham que não funciona. E vendedores também é a mesma coisa, porque tem uma série de vendedores que são os caras de empurrar. Você sabe disso. Você vive isso, né? E isso de falar, para até quem está acompanhando aí que tem empresa, está iniciando empresa, pretende iniciar na parte de vendas, a gente, quando eu trabalhava como representante, como eu não tinha ainda a minha empresa, quando você vende serviço, você também está realizando sonhos. Claro. Vou dar um exemplo. Uma vez... eu via, né, as empresas fazendo consultoria financeira, consultoria de negócio, até quando você foi fazer na empresa que eu trabalhava. Eu pensava, se um dia eu tiver a minha empresa, eu também quero ter uma consultoria dessa para ajudar a gente a reajustar aqui. E também é um sonho, é um objetivo de um empresário pequeno que está iniciando. É crescer certo, né? E às vezes, né, no subconsciente dele, nem ele vai perceber, mas quando ele tiver condições de contratar uma consultoria para ajustar a empresa dele, é uma realização de um sonho, ou uma realização de um objetivo que ele tinha no subconsciente dele. Né? Então, por exemplo, isso aconteceu na nossa empresa. Quando eu iniciei, eu não tinha estrutura para contratar uma empresa de marketing, uma consultoria financeira, etc. e tal. Quando a gente tem a condição e a gente contrata, essa pessoa também está realizando o sonho do meu negócio. Porque no início eu não tinha condições disso. Então a gente vê as empresas contratando, via na mídia, quando eu tiver condições eu quero também ter esse serviço na minha empresa. E aí quando você consegue fazer isso também é a realização de sonho. Então olha como que quem vende serviço você imagina também crescer, tem que ter cautela. Né? É lógico, então você alcançar esse tipo de coisa. Porque você tem que superar a expectativa do outro lado. Lógico. Porque você está realizando um sonho do cara. Isso, o cara exatamente isso. Né? Então, a venda é uma mágica, meu. É um negócio lindo. Gostoso de fazer. Eu acho lindo de venda. Porra, cara. Não é? E é engraçado, né? Você está falando numa preparação. E quando você fala, é tão comum para você algumas coisas que você acha que todos pensam assim, e não é. É engraçado isso, cara. Nós temos uma preparação para ter um negócio. Pô, você, claro, que com a fatalidade da história, da sua história, né? Que rolou lá atrás com teu pai e tal. Isso foi a parte, trágica da coisa. Mas tudo que você viveu foi início para esse amadurecimento que você tem hoje. Tudo, cara. Sabe aquele auxiliar de pedreiro, tudo. Sabe aquela merda, até ver um pouco da história, a história do teu pai te inspira, pô. Porque o modelo dele, que ele foi de vendedor, um cara que era articulado também, provavelmente, e outra, sempre se virou, o cara veio pra cá, montou uma loja, cara e coragem, foi lá pra Rondônia, Porto Velho. Porra, cara, quer dizer, é uma história, né? Toda uma história que te anima. Agora, é isso, esse desprendimento. Ele é interessante, mas ele deixa de ser responsável quando a gente não planeja. Isso é um negócio legal. Então você começa a falar assim, seja em venda, seja onde for. O cara está começando um negócio agora, está iniciando ou pensando em iniciar. Minimamente você precisa planejar. Quer dizer, eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu vou fazer, do produto, do processo, do serviço, do valor que eu preciso botar no negócio para que ele se sustente.
né? Até que eu tenha um ponto de equilíbrio. Quer dizer, então como funciona isso? Montar o negócio não é... Você falou outra coisa que foi muito legal, que é assim, ter mercadoria no estoque é a primeira parte. É difícil, claro, eu preciso levantar dinheiro para isso e tudo mais. Mas não é a principal. O problema começa a partir dali, que foi isso que você mencionou, e eu achei que foi perfeito. Porque, que nem você falou de conhecimento. Então, quando eu montei o meu negócio, eu tinha um conhecimento de venda muito forte do produto. Legal. Eu já vinha trabalhando com vendas. É uma área que você equipe, domina, né? Já dominava. Então, a parte comercial não me preocupava, porque eu sabia. E o que me despertou? Eu visitei mais de 1000 materiais de construção, loja de porta-janela. Eu conheci muita gente de várias localidades, empresários organizados, empresários desorganizados, empresário um pouquinho de cada. Então, eu tava lá conversando com o João, falei assim, olha, quando eu tiver um negócio, eu vou copiar isso dele, e isso não é bom, não vou pegar. E eu comecei a montar eu empresário, o Roberto empresário, baseado na vivência dos empresários que eu conheci no segmento. E eu percebi, falando da área comercial, muita gente despreparada para trabalhar como vendedor. Então não era que a pessoa era vendedora, ela estava na função de vendedor, mas não era vendedor. É. E aí eu conversei esses dias com um empresário em Campinas, tem comércio e tal, acho que tem uns 20 vendedores. E aí eu falei, cara, o que você faz para treinar a equipe? Eu falei, nada. O cara é antigo, eu falei, cara, vocês nunca... Porque eu coloquei nos stories, você faz reunião na empresa de vocês igual a gente aqui? Aí o cara, não, a gente nunca fez. Eu falei, sério que vocês nunca fizeram uma reunião e tal? Aí faturamento baixo, não tem venda expressiva, por quê? Não prepara a equipe. O cara tem que vir preparado e tal, mas às vezes você não consegue achar no mercado esse cara preparado pelo tamanho da tua empresa, você não consegue pagar. Então você tem que treinar o que você tem. Isso. Você capacita o que você tem. O que você tem. É porque não tem outra saída, não tem outro jeito. E existe uma questão que fala, é lógico que eu não posso ficar refém disso, né? Você fala assim, pô, eu tenho que ficar o tempo todo, eu vivo só treinando. Claro que não, eu preciso desenvolver um processo, a coisa precisa andar, né? Mas minimamente eu tenho que ter um planejamento, cara, porque, pô, não viver em função, como eu falei, porque até porque as coisas que você planeja nem sempre acontecem daquela forma. Aliás, acho que nunca acontece daquela forma. Mas eu tenho uma linha desenhada, né? Eu acho que isso facilita, né, Roberto? Foi isso que a gente fez. Então, quando eu montei o negócio, a parte comercial já tinha alinhado, né? Eu já tinha um desenho. Mas qual que era seria a minha dificuldade? A parte da gestão, onde eu comecei a procurar pessoas para nos ajudar na gestão, na parte administrativa, a parte financeira, que a gente não sabe tudo. Então, às vezes, o empresário, ele é muito bom. O cara, ele é muito bom na parte administrativa, parte financeira, etc. Mas ele não tem um comercial. Então, ele tem que buscar um cara comercial para fazer o negócio. E na minha visão, não é porque eu tô puxando sardinha pro lado comercial, mas o cara que não tem venda não tem nada. Então, para mim, o coração da empresa é a venda. Porque se você não tem venda, você não tem empresa. Lógico, ela que traz o resultado econômico. Aí depois você organiza as outras coisas, mas você tem que vender primeiro. Aí depois você vai se organizando. Né? Foi isso que eu fiz. Eu falei, eu preciso vender. Não dá pra começar, às vezes, não tem capacidade de começar com tudo, né? Quando foi quando você montou a primeira loja? Foi em 2019, no início de 2019. Pô, foi recente. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Pô, cara, em 4 anos eu tô com a 5ª loja, que teoricamente é virtual, mas ela é representa. Tem um faturamento de uma loja física. Pois é, eu fiz um levantamento pra você, fiz um estudo há pouco tempo e realmente ela é uma loja, tem loja física, sua não, mas tem lojas que não chegam no faturamento da sua loja virtual. E um custo lá embaixo. Então a gente tem hoje. Zero, a gente fala que a gente tem 5 lojas, estamos com um projeto agora, você está até acompanhando a gente, para montar fábrica, né? De ficar autossuficiente, né? Então nós mesmos produzir o nosso produto. Então vai ser bem legal, um projeto que logo a gente solta aí, né? Já está caminhando para a gente produzir o nosso produto. Legal. E você tem uma independência, né? Parte do processo. Parte do processo. A gente sofreu muito na pandemia, né? Então, eu e todo mundo, né? Eu e todo mundo. Porque assim, a gente estava acostumado com um estoque lá, falar aqui uma besteira de 10 peças no estoque, um exemplo. Então veio a pandemia, o produto que você recebia com 15 a 20 dias, num belo dia o fornecedor te liga e fala assim, sabe aquele pedido lá de X peça que você tem? Que eu ia te mandar daqui 15 dias? Então, sem previsão, mas uma data mais ou menos, daqui uns 90 dias, 100 dias te entrega. Tá louco. Pessoal, como que você fica com o negócio aberto? Teu cliente com a obra, né? Então, penamos. Então, eu acho que a gente aprendeu a trabalhar. E depois disso, foi para mim, foi um aprendizado. Não é nem um fornecedor em si, porque é a questão da matéria-prima, etc. E tal, mas pode acontecer outros fatores também que pode atrasar. É um caso isolado, mas que pode. Lógico. Não precisa de vir uma outra pandemia para atrasar. Isso, nós tivemos a greve do caminhoneiro um tempo atrás. Vários fatores, um monte de coisa. Então, eu aprendi a trabalhar com estoque lá em cima. Então, hoje, em Campinas e na região lá, eu acredito que a Elite tem o maior estoque de porta-janelas disparado.
né? Uma porque eu tenho demanda para isso, eu tenho venda e eu me preparei. Eu vi, irmão, eu vi o tamanho do galpão, que é grande. Você tá partindo para um outro Estamos maior. Porque já não cabe mais, tá? Já... Inclusive agora tá mexendo lá pra gente fazer a mudança, porque não tá cabendo, né? Show. O espaço. Então, porque a gente não... Ficamos muito refém, né? Então a gente teve muito problema, eu e muitos outros empresários. Então a gente aprendeu a não contar assim, né? Tem que estar preparado, tem que ter um estoque ali pra... Mas desse tempo que eu te conheci ali, eu vejo... Bom, eu conheci você quando você trabalhava na fábrica ainda. Na fábrica, né? De vendas, isso. né? Foi aí que você me conheceu. Então esse consultor que ele tá falando que ele queria ter um consultor era eu. Era então. você, tá pô. vendo? Que legal, show de bola. Show. Viu, Rodrigo, que legal? E hoje eu tenho, olha aí, entendeu? Show de bola. Na verdade, então, essa mentoria ela é fundamental em todas as áreas, cara. Eu busquei uma mentoria, falei né? Você fala, cara, porque não sou... Você deve ter a impressão de uma prepotência, né? Fala, por que eu vou buscar? Mas eu trouxe a Márcia Mello, há um tempo atrás, ela fez uma mentoria para minha empresa. Cara, foi uma mudança de água, coisa que a gente não enxerga. Você fala, pô, é uma oportunidade de dizer. Você fala, pô, um advogado, quando ele vai lá e mostra algumas coisas, se é um cara profissional bacana realmente do mercado, ele vai te mostrar coisas que você não conhece. E essa mentoria te faz diferença. Né? A contabilidade, enfim. Então você fala, pô, buscar alguma coisa da mesma forma que você presta mentoria para as pessoas que estão construindo, que é essa venda técnica, que é essa venda especializada. Cara, tá sendo uma aula, Rô? Abrindo janelas na mente de todo mundo aí. Tá abrindo janelas, esses trocadilhos do Rodrigo não tem igual. Mas eu acho legal na reunião, né? A gente procura pessoas, a gente até conversou já sobre isso, de perfil de pessoas, né? Pô, é tão difícil achar vendedores. Isso. Né? Mas por que é difícil? Porque você vai ter que preparar. Tem que preparar. Mas aí você contrata, acha o perfil, e aí eu perguntei, questionei lá, porque assim, a sua empresa tá aberta. Aí o pessoal, eu não bati a meta. Mas, porque o mercado tá fraco, é culpa do governo. Sempre acha um culpado. Mas acha um culpado, né? Até quando Adão pecou, né? Ele achou um culpado, né? Deus perguntou, foi a mulher que você me deu lá. Então a gente, desde a história lá, a gente arruma um culpado, né? É isso aí. Mas qual que é a minha responsabilidade? Isso. Né? Então, porque... eu não bati a meta, mas teve os fatores externos, pode ter um pedaço lá. Mas o que eu deixei de fazer? Podia ter coberto essa lacuna com alguma coisa. Aí a gente pergunta, pô, falando da minha equipe, né? O que você leu nos últimos dias sobre venda? O que você assistiu sobre venda? O que você treinou? O que você colocou em prática? Puta, que legal. O que você faz? Você questionou ele? Eu compro o livro, aí o que eu faço lá? Tem uma biblioteca minha lá, uma mini biblioteca, né? Então o que eu faço? Eu compro o livro, leio. Aí eu deixo, pessoal, você quer ler, mas você tem que devolver uma semana, tá? Então aí eu incentivo o pessoal a ler, né? Inclusive tem o você cobra isso depois. Pô, lê, o que você achou? Você traz matéria, você manda coisa pra eles? Mando, tipo, conteúdo. Vídeos. Ontem mesmo a gente mandou um vídeo de vidro. Um vendedor, Roberto, o que é vidro laminado e tal? Eu falei, vamos colocar aqui no Google o que é. Aí escrevi lá, pô, vamos estudar isso aqui e tal. A gente mandou o vídeo. Então a gente tem que ir atrás de informação, de conhecimento. Venda, tem que ter perfil? Tem. Mas você tem que estudar. Tem que saber o que ele tá vendendo. E hoje eu cobro isso da equipe de venda. Eu preciso de vendedores profissionais, né? Eu não estou dizendo de fazer faculdade, de ir para fora, mas, estuda o nosso negócio, estuda pessoas, tenha comprometimento, leia. Pô, o conhecimento está tão na nossa mão, eu fico pensando no meu pai ou outros empresários antigos. Então você coloca aí 20, 25 anos atrás, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha vídeo. Pô, então você ferramentas imagina, eram limitadas. Ou você ia para a faculdade, ou sei lá, você aprendia, ou palestras, mas eram caras, que era caríssimo pra você. Hoje não. Hoje você consegue, quero saber muita coisa sobre gratuita, gatilhos mentais, gatilhos de venda, persuasão, como convencer, enfim, você coloca no Google, você vê um vídeo, você estuda, então tá muito fácil. Então hoje eu acho que a pessoa não só na área de vendas, ela só não se capacita se ela não quiser. É perfeito isso. Agora, e você quando começou não sabia nem o que era trincha. Não sabia, né? Então, eu tive que estudar. Eu não sabia também, eu só soube agora. Nos materiais de construção tem muito catálogo, você já deve ter visto dos fornecedores. Eu perguntava pro dono do depósito assim, eu fechava o depósito às 18 horas. Posso levar dois catálogos embora? Por que não? Que eu queria dar uma lida. Aí eu pegava em casa, ficava olhando a imagem. Então você chama isso. Então eu olhava lá na prateleira, não sabia o nome. E fui aprendendo. Quando eu fui trabalhar com alumínio, eu não sabia também, assim, características. Fui estudar. Você coloca um ponto isso é fantástico. Você tem um perfil, isso é legal para nós que somos empreendedores escutar, mas isso não funciona com todos. O Roberto é um cara que tem o
perfil de querer aprender, de querer estudar, é inquieto. Falei isso pra você, né? Você é um cara inquieto. Falei, pô, é um cara que quer mais e mais. E os empreendedores, mas você é um cara de vendas. A diferença é que eu preciso, a característica com o funcionário é de estimular que ele seja isso. Quer dizer, então essa sacada tua de criar uma mini biblioteca, de levar livro para os caras, é isso que nós precisamos aprender como empreendedores. A grande realidade é que eu espero a expectativa que você mencionou, eu espero que aquele profissional ele vai corresponder da forma que eu fui. E ele não vai. Na verdade, se eu não estimular. Nós temos uma nova geração de pessoas vindo para o mercado, e é uma geração que ela sabe o que é internet, mas dá um telefone para ela falar com alguém. Ela não sabe falar por telefone. Minhas filhas não conseguem falar. Parece que fala, filha, responde, a avó tá te perguntando isso. E aí você fala, puta, por que elas não respondem? Porque é uma geração que aprendeu a mandar mensagem, a mandar texto, a mandar WhatsApp, esse tipo de coisa. Como é que eu lidero isso, né? A minha equipe lá, falando da mensagem. Para começar lá, minhas respostas, então a gente tem 5 lojas vendendo todo dia, cada loja 2 vendedores, então temos aí 10 pessoas no time de vendas, né? Inclusive na virtual são 2 pessoas. Isso, é tudo por áudio. Eu praticamente proibi mensagem de texto, então se você mandar uma mensagem lá, olá, quanto que tá a porta? O meu vendedor, ou ele vai te ligar, ou para registrar, para ficar mais fácil a mensagem, ele vai te mandar áudio. Olá, Alexandre, tudo bem? Aqui é o Roberto e tal. Até, né? Então, essa porta é assim, assim, assado. Tal. Dá uma diferença enorme de você escrever, olá, Alexandre, tudo bem? Então, essa porta, do que você falar com a pessoa. Total. Então, eu acho que isso aí também é uma dica importante para quem tem a parte de vendas. Meu, áudio. É muito mais fácil para você ganha uma velocidade nos atendimentos e pro quem tá ouvindo, pro cliente, porque às vezes ele parar tá dirigindo, ele vai escutando. O cara ele consegue entender mais. Então e falando, porque a Elite tem uma venda expressiva, né? A gente vende muito lá. Porque os nossos vendedores têm um pouquinho de mim. Então eu faço questão de treinar. Entra um vendedor novo na empresa, eu quero treinar, eu quero sentar com o cara, eu quero ficar, eu levo o cara para almoçar, eu quero que ele veja eu conversando, igual a gente não vai ser. Né, mas que ele tenha características de mim na venda. E eu percebi hoje, na minha equipe, eu tenho vendedores lá que tem... eu tenho vendedores que está desde o início do processo. Então eu percebo que ele quando ele está negociando, olha, eu faria dessa forma. Então ele pegou muito jeito, de mim. Então minha equipe, os novos também estão pegando, nas reuniões a gente tenta passar isso. Eu quero que eles tenham essa visão. Então quem tem um comércio, a venda... se você não é um cara comercial, você precisa arrumar alguém para treinar a tua equipe de venda. Isso é perfeito. Não, é exatamente isso. Rodrigo, ele tá com 30 anos. Você acha que ele tem... Será que ele vai crescer? Tem chão ainda. Vai, cara. Puta merda. Você já chegou num patamar muito legal, um discernimento muito interessante, que acho que é uma aula de verdade. Tá sendo uma aula. Porque esses detalhes... E é verdade, né? A mensagem escrita ela é fria. É fria. Eu falo... Na minha casa isso funciona. Quer dizer, porque quando eu falo assim, tudo bem? Tô indo aí. Ela falou, você tá bravo hoje? Cara, eu falei, não, só perguntei se tá tudo bem, né? É que a gente precisa falar, não, agora eu já aprendi, tem que mandar coraçãozinho, falar, meu amor, eu aprendi, tal coisa. É uma merda, casar é fogo, bicho. Mas não. Mas não, o casamento é bom. É bom, né? Bom. Mas, sobre a venda, né? Eu acho que o vendedor, ele tem que se capacitar, ele tem que treinar, mas ele tem que ter disposição, ele tem que ter garra, ele tem que ter ambição para vender. Fim, né? Tem que estar afim, por quê? Eu imagino na loja lá. Então eu só vendo portas. Não, eu trabalho com portas e janelas. Né? Tem alguns acessórios, etc e tal. Então não é uma loja assim igual o material de construção, que hoje o cara vai para comprar uma conexão, outro cara vem para comprar uma telha. Não, ele foi aquela uma vez. Rotatividade. Então entrou lá 10 clientes no dia da loja. Pô, você trabalha 8 horas no dia lá. Entrou 10 pessoas, meia hora cada. E o resto do dia você faz o quê? Então eu trabalho muito forte o remarketing. Então, por exemplo, você foi na loja hoje lá. Fez um orçamento da porta. Hoje é segunda-feira, um exemplo. Você fez lá o orçamento e você não fechou. Pô, vou falar com a minha esposa, vou ver e tal. Eu falo, tá bom, Alexandre, que dia que você consegue me dar uma resposta, né? Conversar com a sua esposa, etc e tal. Eu acho que até quarta-feira eu consigo dar uma definição. Tá lá, Agendinha, dei agenda pra todo mundo. Agendinha, então quarta-feira. Sou Alexandre, então você prefere na parte da manhã ou na parte da tarde? Na quarta pra eu te chamar pra saber a tua resposta. Eu prefiro na parte da tarde. Então eu já combinei. Você não combinou nada, eu combinei contigo. Então quarta-feira à tarde eu vou entrar em contato contigo. Aí vai virar uma, né? Uma sequência ali. Perfeito. É o sonho, né? Então o meu vendedor, que pode se tornar realidade. Ele tem que ter trabalho todo dia. Porque se não entrar ninguém na loja, vai fazer o quê? Lógico.
Não, e sem contar que existem obras na cidade, né? E você sabe que tá rolando, você conhece pessoas. E esse remarketing, ele funciona muito. Eu tenho certeza. Eu liguei para uma cliente, uma moça que fez um orçamento muito grande com a gente numa loja, e aí era uma venda mais delicada, que tinha outros orçamentos e tal, e aí o vendedor me pediu o auxílio, ele falou, pô, Roberto, tô com esse orçamento e tal aqui, e ela vai definir. Aí eu peguei, não, vamos ligar para ela junto. Aí eu liguei para ela, falei, ô, fulana tal. Ela, Roberto, eu fiz mais de 10 orçamentos, você acredita que ninguém me ligou? E era um pedidaço. Então você vê o interesse, claro, de vender dos outros vendedores, né? E olha o erro que é isso. Puta, quantas vezes a gente vai em lugares que se procura qualquer coisa de qualquer segmento, não interessa do que for. E a pessoa fala assim, puta, eu não tenho, mas deixa o seu nome que eu te ligo. Quando que você recebe uma ligação desses caras? Nunca. Cara, o cara nunca ligou. E aí, esse pegar agenda, entregar agenda, que você fala, pô, mas é meio óbvio, né? Por que o cara não faz? Você fala, se você não entregar, ele não vai fazer. Então tem que ficar em cima mesmo, você tá certo? Tem que estar em cima. Um outro ritual que a gente tem lá na Elite, que funciona muito bem, é todo dia, no dia seguinte, eu reservo todo dia de manhã 1 hora, dependendo da conversa, ali 2 horas para falar com todos os vendedores. Eu não consigo ir em todas as lojas, mas videochamada, ligo lá, ô Alexandre, tudo bem e tal? Aí a gente vai conversar sobre a tua agenda do dia anterior, dos orçamentos que você fez. Porque tem algum orçamento ali que a gente consegue trabalhar junto e tal, e isso funciona muito. Então você tem que dar atenção pro vendedor, porque é o pulmão. Todo dia? Todo dia. Todo dia eu converso com o meu vendedor sobre o dia anterior. Cara, tem proprietário de negócio, tem empreendedor, empresário, que passa meses se o cara não teve uma conversa. E uma reunião, ele fala, mas eu falo o dia todo com o cara. Mas sem objetividade. Né? Sem objetividade. Você parou pra falar com ele. Aí eu preciso do seu relatório. Por quê? Eu vou ler o seu relatório. Orçamento 1, João foi lá, viu isso, Maria 2. Aí eu vou te ligar. Ô, Alexandre, pô, que legal, cara. Você teve 10 orçamentos ontem. Esse João aqui, me explica mais um pouquinho sobre ele. É uma conversa assim mesmo. Então, Roberto, o João veio aqui, ele falou que assim, que precisa definir isso, tal. E se a gente fizer assim? Aí a gente vai junto, eu e o vendedor, é o que eu fazia na rua com os representantes. Pô, por que não vendeu no depósito do Joãozinho lá? Ah, porque o Joãozinho tem a marca. Vamos criar uma situação assim e tal. Então a gente faz isso. Então eu tenho assuntos objetivos para conversar. Então não é uma perda de tempo. Isso aqui é fantástico. Então isso aqui me vende muito. Isso aqui faz vender. Esse trabalho eu consigo acompanhar. Né? Falando de chamada de vídeo, hoje está tão acostumado, porque eu só ligo para eles por chamada de vídeo. Eles estão tão acostumados com isso que quando eles me ligam, eles também me ligam chamar de vídeo. Eles acostumaram, né? Às vezes eu estou dirigindo, pô, chamar de vídeo. Mas por que eu tenho que atender? Porque eu ligo pra eles por chamada de vídeo. Então você vê como que pega o hábito, né? O hábito é fantástico. É lógico. É uma escola. Os filhos aprendem com os pais. Eles são um reflexo do pai. Funcionário é a mesma coisa. Claro. Então, assim, ele é um reflexo. E outra coisa, você deve ter na tua história pessoas que você falou, cara, foi minha inspiração, foi meu melhor modelo. Você fala, foi um cara que me ensinou muito. Quer dizer, então, acho que você tá trazendo, você formou a tua estrutura baseado em histórias que você viveu. A gente, hoje, a formação que eu tenho, a experiência que eu tenho, foi porque pessoas que estavam dispostas, pessoas boas, que queriam transmitir o conhecimento, ensinar algo pra mim. Isso aí me ajudou muito. Sensacional, né? Fantástico. Agora vamos sabatinar esse cara? O que você acha? Vamos deixar ele desconfortável? Cara, o pessoal faz umas perguntas cabeludas. Né? Eita, nós. Tem pergunta? O pessoal quer confusão aqui. Vamos lá, faz uma... O que o pessoal perguntou? O Patrick, de Penedo, em Alagoas. Eu construí há mais ou menos 10 anos. Quando eu vou em alguma loja de material para construção, tenho a impressão que as esquadrias de alumínio ficaram mais fracas nesse tempo. E mesmo assim os preços subiram muito. Vocês estão querendo ganhar muito. Subiram muito, vocês estão querendo ganhar muito. Parece que ela... mas isso eu também percebi, cara. Tenho a impressão de que elas foram ficando, parece que mais simples. Vamos lá. Qual que é o nome da pessoa? Patrick. É o Patrick. Patrick, obrigado aí, viu, pela pergunta. Legal estar assistindo a gente, né? Então, o alumínio é o seguinte, na pandemia, antes da pandemia, mais ou menos, mas vou abrir aqui para vocês, o quilo do alumínio, pronto, ele tá, pronto não, sem a pintura, né, com a pintura, mas vamos falar aí que estava na casa de 18 a 20 reais. Hoje tá 36. Entendeu? Então subiu demais depois da pandemia. Isso para quem compra para vender para as fábricas, né? Quilo do alumínio pronto. Subiu demais. Por causa do minério, tal, aço, e isso não é mistério. O ferro da construção subiu muito. Tudo subiu. Você pagava numa barra de 3/8, quem é do ramo aí, R$28 a R$30, hoje tá 70. Então o aço subiu demais, carro subiu. Agora a questão do alumínio é realmente isso, porque alumínio é peso, né?
Então eles conseguem ir afinando o alumínio, fazendo perfis mais finos. Então tá. Se for... Quanto mais leve, mais barato vai ficar a esquadria. Mas tem esquadrias de qualidade sim, Patrick. Com a mesma qualidade que você via antigamente, tem. Mas é a linha do alumínio que você compra. Porque hoje, o alumínio, né, no nosso segmento, existe 4 linhas de alumínio. Existe a linha econômica, existe a linha modular, a linha 25, a Suprema e a Gold, né? E aí vai indo. Aí depois entra... Aí ou mais. Não, aí vai várias linhas. Mas a linha que vende no material de construção nas lojas, ela vai até mais ou menos a Suprema. Porque aí depois fica alto padrão, né? Então aquelas esquadrias de alto padrão. Customizada. Customizada. Então se você ia gastar, sei lá, numa casa aí, falando numa casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, sei lá, 10 mil reais, você ia gastar 50, 80, 100 mil reais. Customizado. Então, aí você paga mais caro. Mas nessa linha, existe essas linhas. Então, existe a linha econômica, existe a linha modular, a master e tal. Então, você tem que saber qual linha que você está vendo. E é lógico, você está falando em peso, viu, o Patrick, uma resposta pro Patrick, né? Você tá falando em peso, claro, então o cara vai buscar... O que ele faz? Ele busca um perfil mais leve, mais fino, pra talvez. montar, E para isso ele vai parecer ser mais fraco, mas não é fraco. Porque assim, mas não dá para comparar, o Patrick, a uma esquadria de alumínio, em termos de resistência, não de durabilidade, mas de resistência, com uma esquadria de alumínio. Então, uma esquadria de ferro, ela vai ser mais resistente a arrombamento, né? Então, porque é ferro. Sim. Então, o alumínio, ele é mais durável. Né? Então o alumínio ele não vai enferrujar, etc e tal. Sim, mas o acabamento é mais perfeito. O cara pode usar, tem muitas casas que usam até interna, não tem? É. Usa nas portas internas o alumínio? Já virou moda. O pessoal coloca portas lambril nos quartos, no banheiro. Então, e aí, de repente, nessas portas internas, ele até poderia ser uma porta menos reforçada, né? Menos reforçada, Mas o alumínio, assim, a ideia de uma porta de alumínio, ela não é te dar... O objetivo principal dela é resistência contra arrombamento, isso não. É durabilidade. O que tem que te dar isso, meu, é o seu muro, a sua cerca, a tua casa. Tá, agora, mas essas portas, mesmo esse perfil mais fino, mais leve, ele é muito fraco. Como o Patrick está questionando. Essa linha econômica, se tivesse uma fiscalização muito forte para o alumínio, essa linha econômica ela não tinha que nem ser comercializada. Eu não trabalho na loja com essa linha. O mercado tem, muitos comerciantes trabalham, eu não comercializo lá. Teria que começar da modular para frente, né? Então a linha modular já é um perfil que a gente chama de linha 18, linha 20, já é um perfil mais resistente, mais firme, né? Mas não dá ainda para comparar com uma janela de ferro. Qual que é a desvantagem de uma janela de ferro? A manutenção, a pintura, o acabamento não vai ser tão refinado como uma esquadria de alumínio e vai precisar de manutenção. Tá. Então ela enferruja, você vai precisar pintar, etc e tal. O alumínio você pode deixar imergido na água lá que não vai enferrujar, porque é alumínio. Então, Patrick, se não ficou claro aí, faça outra pergunta. A gente manda, provavelmente a gente não vai responder hoje, mas a gente manda pro Roberto e o Roberto responde para você. Te responde. Rô, temos mais? Não pode parar. Sim, o pessoal do Fogo no Parquinho veio forte hoje. Fogo no Parquinho. Nós, eu pensei que era elogios e tal, perguntas assim, pô, por que o produto tá ficando fraco e tal? O Clodoaldo, de Santa Bárbara do Oeste. Vizinho seu, Campinas. Tá dizendo que ele tem uma construtora e ele tá falando, existe uma diferença de preço muito grande entre uma fábrica de esquadrias e outra. Por que isso acontece, já que a qualidade é a mesma? Qual que é o nome? Eu tenho um negócio pra gravar o nome. É o Clodoaldo. Clodoaldo, obrigado aí também. Então, Clodoaldo, não é que a qualidade é a mesma, eu já discordo disso daí, tá? Não tem como, né? Não tem como ser a qualidade é a mesma. Pode falar que é o peso do coisa? A montagem, né? A mão do montador, a qualidade da peça, a exigência que o dono da fábrica ele quer para os seus produtos, né? Então, tem muito disso. Então, preço vai variar porque tem empresas que são melhores em termos de acabamento, o perfil que usa. O alumínio, Alexandre, tem diferença na pintura. Na qualidade da tinta, porque a pintura eletrostática tem qualidade da tinta. Então, o cara, quando vai, não, eu quero que meus perfis seja pintado com a marca de tinta tal, pela empresa tal. Ah, não, eu quero o preço, então eu vou pintar lá na Maria, lá, porque tá mais barato o alumínio. Então, tem os acessórios, as roldanas, os fechos que você usa, a forma como você embala. Então, tem diferença de qualidade, mesmo sendo da mesma linha. Então, por exemplo, a fábrica do Pedro produz a linha modular. E o João também faz modular. É igual? Pode ser parecido, os mesmos perfis, mas muda no acabamento. A qualidade do Pedro, a exigência que ele quer no produto dele, pode ser que a Maria não exija no dela, porque ela quer o mercado do preço. E o Pedro aqui quer um produto de qualidade maior. Existe isso, né? Quando eu compro, hoje eu já tenho meus parceiros definidos lá, mas
Você via na rua, o cara levava uma janela pra você, é modular. Você olhava pra janela assim e fala, não é possível. Isso aqui é modular, amigo? Não dá, era isso mais barato. Isso. Então não é igual, né? O Clodoaldo, né? Então precisa tomar cuidado aí que você, de repente, não tá sendo justo a sua compra. É muito difícil você alinhar o melhor preço com a melhor qualidade. Ou você tem que escolher. Porque ou você quer uma qualidade ou você quer preço. É um mercado bem competitivo. É muito competitivo. O alumínio é uma briga muito... Todo mercado, eu acho que você até fez um vídeo, eu vi, né? O pessoal fala, na minha região o preço é... Não, todo mercado mas olha, no alumínio é demais, viu? É mais. Rodrigo, temos mais, né? Tem, Rodrigo, sim. pega pesado, bicho. Sei lá se eu respondi certo. Agora o pessoal... Depois eu melhor agora a o pessoal deu resposta uma aí. folga aqui pra ele. A Ranícia, de Porto Seguro, na Bahia, tem uma distribuidora de alimentos e ela diz, eu tenho dificuldade grande para contratar vendedores. Me parece que as pessoas não estão interessadas. Será que eu estou chefiando de forma errada? Você parece ser um grande vendedor. Obrigado, um elogio, né? Nossa. Isso aí é uma dificuldade, eu acho que todo empresário tem, né? São duas coisas. Eu acho que a maioria das pessoas, não todas, elas não estão procurando trabalho, elas estão procurando salário. Aí tem uma diferença muito grande. Eu sempre procurei trabalho, não procurei salário. Então você tem que achar o perfil para o seu segmento, treinar essa equipe. Mas eu não sou da área comercial. Contrate alguém que treine essa pessoa e acompanhe o processo. Então eu acho que as pessoas estão mais atrás de salário do que trabalho, né? Ou então as propostas não estão bem elaboradas também. Tem isso também. Então, quando você fala do que para que vai, qual é a função dessa pessoa? O que ele vai desenvolver? Então, eu acho que tem muito essa questão, sim. Sempre teve dificuldade de contratação de pessoas. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para ela é a questão da expectativa que você quer na pessoa. Eu já tive muito disso também. Eu vou montar um negócio, eu quero ter um vendedor igual a mim, assim. É difícil você achar um cara assim. Não existe. Então, você não pode criar muita expectativa que o cara vai ser, né? Exatamente. Então você tem que se contentar e treinar o cara. E Capacitar. tem muitos que dizem, falam assim, eu tenho que contratar um cara que não saiba nada e eu treino ele. Mas já tentei fazer isso e não deu certo. Mas na verdade, é muito mais do que isso. Eu preciso contratar uma pessoa independente do conhecimento, claro, ligada à área, mas que ela tenha o perfil para trabalhar. Você falou bacana essa questão do perfil. É o perfil para trabalhar dentro do meu negócio. Será que essa pessoa tem uma relação, como é que é a relação dela comigo, como vai ser? E de repente, cara, existem projetos, nós já falamos isso em outros podcasts, existem perfis de pessoas, por exemplo, tem profissionais de psicologia, o cara estudou muitos anos para poder tentar entender um pouquinho, né, o perfil da pessoa, e é difícil, cara, personalidade, perfil, sacadas, enfim. E quando você contrata essa pessoa que tem uma relação muito parecida com a tua, que ele vai ser uma combinação bacana, a chance de você treinar esse cara e ele crescer dentro da tua empresa é muito maior. Não é uma escolha. Nós, leigos nesse assunto, não temos capacidade de olhar numa entrevista com um profissional e falar assim, cara, pelo teu olho eu acho que você está sendo um cara sincero comigo. Você fala, como assim, cara? Você não tem essa experiência. Então tem testes, tem avaliações para isso. Nós temos que também terceirizar aquilo que a gente não sabe, né? E eu já tive um excelente vendedor, cara bom de venda, mas não deu certo, o perfil não bateu com o meu. Então. E eu tenho hoje o meu melhor vendedor de faturamento, de venda, ele não é um cara assim tão desenrolado para falar. Ponto. Mas ele é muito focado. Entende? E ele pega tudo que a gente passa pra ele. E esse cara consegue... Então é perfil. Você tem que pegar o perfil e treinar. Se não tiver o teu perfil, a ideia que a tua empresa tem, o cara pode ser bom de venda, ele não vai ficar ou não vai dar certo contigo. Muito bom. Tá bacana, não tá? Roger, o que você tá achando? Pô, eu gostei do elogio. Você viu? Aí elogiou. Tô achando uma aula. Realmente uma aula. Roger, é isso. Legal. Aí. Nosso William Bonner. Vamos pôr o... Não parece o William Bonner? Parece, rapaz. Vocês não estão vendo, mas eu vou postar uma fotinho com ele, vocês vão ver. Legal. A Sandra, de Gravatá, Pernambuco, tem uma loja de ferramentas e pergunta: eu sempre penso em treinar minha equipe, já pegando o gancho aí. Então eu me reúno com os funcionários e discutimos sobre modelos de vendedor, mas não tem adiantado nada. Você tem alguma sugestão? Como que é a reunião dessa mulher será? Como é que ela chama? Desculpa. A Sandra. Ô Sandra, vamos ver a aula agora aqui do... Como é que você faz você com a tua equipe? Então, eu não sei o perfil dela, né? Se ela é uma pessoa comercial. Porque se a gente não entender de venda de comercial, vai ficar uma conversa sem objetividade, né?
Então você tem que ter uma pauta, o que está mais te incomodando na tua empresa e trabalhar isso, né? Por exemplo, eu trabalho muito como vencer objeções. Então a gente tem muitas objeções, né? Por exemplo, objeções, eu tenho que falar com o meu marido, ou eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que ver com o meu pedreiro, eu tenho que ver com o meu arquiteto, eu tenho que ver com não sei o que, tenho que ver com o cachorro, com a Maria. E como que o vendedor sobressai disso? Ou que nem o que o Clodoaldo falou, eu vi lá na outra loja, é a mesma porta mais barata. Eu falei, é a mesma marca? Não, então não é a mesma porta. Entendeu? Pode parecer a mesma porta, mas não é a mesma. E nós somos leigos, a gente não entende. Ainda que, de repente, o Clodoaldo pode ser que até que ele entenda, né? E quem tá no ramo, ou que seja de construção, é um construtor, tá? Ele sabe do que você tá falando. Eu acho que ela teria que pontuar, né, o que tá incomodando, o que precisa ser melhorado na parte comercial da empresa dela e estudar isso. Mas como a gente não conhece o perfil, eu não sei se a senhora mesmo conseguiria passar isso para a tua equipe, né? Ou contratar uma pessoa para ajudar nisso. Mas lá na empresa eu vejo quais são as dificuldades que a gente está passando. Então a dificuldade é sobre essas objeções. Eu vou estudar sobre isso. Equipe, vem cá, vamos reunir aqui. Galera, é o seguinte... É isso daqui que está acontecendo. Quando o cliente fala assim, vamos usar essa tática, esse argumento de venda, ou eu percebi no início, né, que as pessoas não criavam conexão. Então você você quer uma porta? Tá, eu tenho esse modelo, esse, qual que você gostou? Não é assim que vende, cara. Entendeu? Para isso a gente não precisa de vendedor. Né? Então, e aí você está construindo, o que você está fazendo, qual que é a sua ideia de porta, como que você quer pôr, você já pesquisou, você já viu aonde, qual que te agradou, sabe? Então você começa a funilar, fazendo perguntas certas para conseguir criar a conexão. Então eu acho que no caso dela, essa parte de reunir com a equipe já é legal, muito. Porque a equipe já vê que vocês têm um interesse de melhorar isso já é legal, importante. É uma iniciativa. Agora tem uma coisa bacana que a gente foi falando e que você pegou, foi assim... destinar um tempo para isso. Então você fala, vai ser de tal hora a tal hora, para o que você está fazendo para fazer essa reunião. Eu faço isso. Porque as pessoas... então, é isso que você mencionou. E as pessoas estão falando, mas Alexandre, eu não preciso fazer essa reunião porque eu falo o dia inteiro com eles. Quer dizer, você fala o dia inteiro andando, no dia a dia, na correria do dia a dia. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de que planejar, sentar, conversar. Porque se eu tivesse uma loja só, né? E vários vendedores, eu reservaria, João, você sobe agora, falo contigo e tal. Falaria um por vez. Um por vez, porque aí não dá, fechar a loja todo dia para isso também ficaria cansativo para eles. Então o que eu faço? Eu faço uma videochamada baseado, não é uma conversa em objetividade, baseado no relatório que ele me passou. E quando o vendedor esquece de passar o relatório, eu falo, amigão, como ele vai conversar? Eu não vou ligar pro tio, eu não sei nem o que aconteceu, eu vou conversar com você sobre o quê? Sobre o meu Palmeiras. Você aproveita para cobrar o cara. Não dá, então a gente tem que puxar a orelha. Então eu preciso do relatório para saber o que aconteceu no dia anterior na tua loja pra gente melhorar isso daí. Aí eu faço uma reunião todo mês. Então todo final de mês ou no início de mês eu apresento os resultados. E eu acho interessante também uma coisa que até me tacaram umas pedras em mim na época. Mas você revela os números da empresa e tal. Falei, cara, eu revelo. Sim. Eu não sei se tá certo, se tá errado, porque já não é minha parte. Mas na parte comercial eu acho que tem que levar. Porque se você quer ir num destino, a equipe precisa saber como que tá a viagem, né? Então... E sabe por que é certo? Independente de você colocar parâmetros para as pessoas, é uma clareza. Ninguém tá falando da tua vida pessoal. Mas minha vida pessoal, né? Aí os caras falam, mas sabe o que é? Se eu falar, o cara vai achar que eu ganho muito. Não, ninguém tá falando pra você contar quanto você ganha, não é isso. Mostrar os números é uma forma... Cada um tem uma ideia, né? Não sei se você sabe. Você fala assim, o cara trabalha na empresa há muito tempo, ele tem uma ideia de quanto você fatura. Quando o cara vê lá, sei lá qual é o número, nesse momento eu não vou falar números reais, mas eu faturo, sei lá, R$1 milhão, por exemplo. O cara fala, R$1 milhão, eu compro uma bela casa todo mês. Você fala, cara, mas tudo bem, mas e a contrapartida? E quanto eu gastei? Né? Você fala, mostra os números de uma realidade que você vai passar a ter equipe parceira do teu negócio. Eu também faço isso. Eu acho que uma boa parte dos meus clientes fazem isso. Alguns ainda são mais resistentes. Mas boa parte nós passamos desde 98, que foi quando a gente lançou o nosso projeto, foram mais de 1.800 empresas já passaram por estudo ou avaliação, ou mentoria, ou grupo, ou treinamento. Agora, assim, dessas 1.800 empresas, eu posso garantir que pelo menos uns 30% delas, isso sem dúvida nenhuma, abre a informação para a tua equipe. Então essa é uma prática que começou a crescer mais agora, eu acho, mas é uma coisa muito legal, porque eu tenho pessoas participando comigo
brigando, entendendo por que a cobrança existe. Entendendo por que você, às vezes, acaba sendo um cara agressivo no sentido de querer cobrar, mas cobrar por uma razão. Tem uma razão para isso. E ainda falando sobre essa moça que falou sobre a loja dela lá, eu acho que a venda... Eu visitei muitas lojas e eu conversava com os balconistas, porque eu chegava na loja e o dono tava lá numa reunião. E aí eu ficava batendo papo com o vendedor lá. Eu falei, cara, e como que é a comissão aqui? Ah, aqui não tem comissão não, aqui é só o salário. Aí eu já percebi ali, pô, esse cara não trabalha motivado. Aí você ia na outra loja, e aí como que é a comissão aqui? O cara, aqui é meta geral, né? Então, a gente somos em 6, se a loja bater, cada um ganha um X. Eu já discordo dessas duas metodologias. Tem que ser meritocracia, meu. Você fez, você ganha. Então, o seu vendedor aí, ele é comissionado? Primeira pergunta. Meu, se não é, se no modelo do seu negócio você consegue comissionar, comissione. E escale essa comissão. Escale, faça ela escalonada para que o cara busque, né? Não coloque só, por exemplo, lá na Elite Portas, né? Como que a gente faz? Eu não tenho a comissão e não tem problema nenhum de falar, viu, Alexandre? Então eu pago comissão a margem de venda, né? Então a gente tem uma meta, né? Um objetivo para buscar individual. Então o vendedor lá que buscou, ele ganha um percentual em cima da venda, ele ganha um percentual em cima da margem e ele ganha um percentual sobre o ticket médio. Então eu pago várias premiações. Hoje no meu segmento lá o que mais remunera é a gente, porque como eu vim da parte comercial, para mim comissão é sagrado. Para mim comissão é sagrado. O que motiva o cara é a gasolina do carro, é a comissão. O cara precisa de comissão para vender, para estar motivado, né? Tem que ter automotivação, mas precisa ter algo a mais. E para mim a comissão é importante. Então por que eu consigo vender bem? Porque o meu vendedor ele já acorda, eu preciso vender porque tem a minha meta, tem que bater isso e tal. E aí eu mostro o resultado, eu faço a projeção, pô, hoje é dia tal, então até dia tal a gente já vendemos tanto, precisamos disso e tal. E isso é importante, porque você vai dando norte pro teu vendedor e ele sabe o que ele precisa fazer. Então, e quando você abre, você vai dizer, bom, agora que ele tem comissão, eu não vou abrir os números. Mas você fala, caramba, então como é que ele vai ter parâmetro? Como é que ele Cara, a empresa precisa vender X mil, então para vender X mil eu preciso de vocês. E eu preciso que vocês acompanhem esse número. E eles têm que acompanhar diariamente. Diariamente ele tem que saber quanto tem que vender. Tá. Não, é perfeito isso. Agora, tem um cuidado que a gente precisa ter, é um cuidado mesmo. Que, na verdade, as pessoas, quando vai calcular qual é a comissão, é 2%, é 1%, é 0,5%, é ponto alguma coisa, isso é um estudo e cada negócio... Aí eu falo, chama o Alexandre. Aê, garoto. Não, mas a verdade é assim, as pessoas que trabalham com ele, eu tenho que ter certeza, exatamente, de que essa margem não vai onerar de forma a causar um problema no meu negócio. Quer dizer, o cara fala, pô, mas o Roberto tá pagando um monte. As pessoas podem estar pensando. Você fala, tá pagando sobre isso, sobre aquilo. Fala, cara, e aí? O que sobra? Então, o cálculo precisa ser muito bem elaborado, porque realmente as empresas quebram sem saber que quebrou. Não sei se você já viu isso. E o que o Alexandre falou é verdade. A gente fez um estudo, né, para pagar nesse formato aqui, tem que ser estudado. Não, você vai, vou pagar a comissão disso, do que o cara fizer isso. Então tem que ser estudado. Aí para isso é só chamar o Alexandre. Obrigado, eu paguei pra ele. Eu paguei Vou te cobrar, hein? Pra ele falar isso pra mim. Obrigado. Não foi pago, não. Brincadeira. O boleto vem daqui a pouco. Ele vai pagar depois. A Simone, de Itajaí, é vendedora independente, e ela diz: vendo produtos para a beleza de várias marcas. Estou percebendo que aumentou muito a concorrência. Todo mundo está vendendo. O que você sugere que eu faça para ser diferente das outras? Em Campinas só você vende esquadria. Só na minha rua deve ter uns 5. Só na sua rua? Na minha rua. No meu bairro tem uns 10 empresários lá do segmento. A gente vai comprar pão, faz a fila assim, cada um dono de uma loja de porta. Eu ia falar para ela fazer um diferencial, mas na pergunta dela, ela já perguntou, né, o que eu posso fazer para ser diferente, né? Você tem que inovar, usa as redes sociais. Eu acho que o produto de cosmética, ela falou, eu acho que é um produto que eu não tenho essa vantagem, que você pode comercializar para o Brasil inteiro, né? Porque é um produto pequeno, põe no correio, etc e tal. E como que eu vou pôr uma janela para mandar lá para Amazonas, né? E a internet ajuda demais, né, cara? Você tá vendo isso. Então, põe o seu rosto no negócio, não tenha medo de se esconder, né? O que te paga as suas contas, né? Você não precisa ter vergonha, né? Então, você tem que pôr a cara. Se você já faz isso, intensifica isso e tenta sempre procurar algo diferente, né? E esquecer da concorrência, faz o seu. Né? Não pode ficar... Porque se eu baseasse, Alexandre, pela concorrência, eu jamais abriria nem a loja 1, eu tinha aberto. Porque eu abri a loja numa avenida com material de construção forte, loja de porta-janela com mais de 20 anos no segmento, e um monte de concorrente lá, e eu não teria aberto a minha loja. Então eu não espelhei, não baseei,
não me preocupei com o meu concorrente. Eu fui simplesmente fazer o meu. Você provou pra você mesmo que existe espaço pra todo mundo. E tem espaço para todo mundo, exatamente. E você é diferente. E o outro se descobriu. Eu acho que. Desculpa, eu não lembro o nome dela. Simone. Simone. Eu marquei aqui, ó, pra não esquecer. Agora eu marquei. A Simone. Até pela pergunta dela, pelo interesse dela em participar, já é um diferencial. Né? Eu fico pensando, claro, não com relação ao concorrente, mas ela tá interessada, cara. Ela tá Só buscando. por ela estar assistindo, cara, já mostra que ela tem o interesse de melhorar a empresa. Todo mundo que participou já tem o interesse de... Porque podia estar assistindo outra coisa, né? Um desenho, um filme, sei lá. E ela tá aí querendo aprender, absorver um pouquinho com a gente. Então, eu acho que isso aí já é o primeiro passo, né? Sensacional. Rô, acho que nós finalizamos perguntas. O que você achou do papo? Assim como as esquadrias quando estão abertas e iluminador. Iluminador. O Rodrigo é o cara dos trocadilhos, bicho. Aliás, nós temos um projeto, tá por vir, chama-se... Você já pensou numa empresa que não tenha prejuízo? Por exemplo, uma empresa sem prejuízo é uma empresa legal. Mas também é legal uma empresa que tenha sempre juízo. Não é? Porque juízo para poder... É um trocadilho também, né? É um trocadilho. É ele que é um problema. E tem um projeto com esse trocadilho, fique atento, cara. Em breve, então siga as redes sociais, você vai conhecer. Puta, é muito legal, ele é muito inspirador. Eu não vou... Pode falar, Rô? Como vai ser ou não? Acho que melhor... Mas acho que ainda não, né? Nós temos um diretor meio chato, cara. E ele pega pesado nesse programa, não tem não? Uma diretora, na verdade. Exatamente, mas deixa a galera curiosa aí. Não, mas é um projeto muito legal, onde a gente vai estar... Não vou falar, mas vai estar dentro de empresas, isso eu posso dizer. Mas vai ser muito legal. É uma reversão de uma situação. Eu tô com medo de falar e já abrir o negócio, mas sem prejuízo. É um programa, é um seriado, é um projeto que vai trazer inspiração, eu acho, para o empreendedor. Bacana. Alexandre, só para falar aqui, se você me permite o espaço, né? Eu falei até no início. Se eu cheguei onde a gente chegou, montamos as lojas, temos essa experiência, foi porque pessoas me ajudou no início, desde lá de sempre, desde o começo, com os exemplos. E quando eu trabalhei na Bosch lá, não pessoas diretas, que não eram meus chefes, mas pessoas que trabalhavam no setor, eu percebi que elas queriam me ajudar, me ensinar, porque eu era um jovem, então queria ensinar e tal. E de forma gratuita, elas fizeram isso... Né? Então essas pessoas que participaram e se quiser entrar em contato comigo, né, de forma gratuita, bater um papo, talvez eu pensando mais aqui, eu conseguiria ajudar de alguma forma a parte comercial delas. Então se vocês quiserem ficar à vontade, pode chamar lá no Elite Portas, né, e aí eu entro em contato contigo. Mas não é Elite Portas comum, é Elite... Portas e Janelas. Elite com 2T. 2T, isso, pra achar fácil lá. Tá bom? Elite com 2T. Eu lembro que você falou isso pra mim, eu fiquei com isso na cabeça. Elite aí a gente pode bater um papo, conversar melhor e quem sabe eu posso ajudar a agregar alguma coisa no negócio delas aí, muito tá bom? Legal. Então deixa aberto aí. Eu vou agora, primeiro, te presentear. Opa! Então você vai tomar aqui. Ei. Não precisa abrir a sua. Tá bom, obrigado. Vou te presentear, então você serve nas reuniões acontecem com seus funcionários, são antes de abrir a loja ou depois da loja? São à noite, depois. Então você pode servir no final da reunião, né? Uma dosezinha para os caras. Então, legal. É uma cachaça artesanal e ela tem um processo de destilagem muito legal, lento, que é isso que faz a diferença na cachaça. Cara, você vai amar, você vai adorar. Rapaz, que legal. Você vai obrigado também, feliz. cara, a Kemuel. A Kemuel, ela faz sublimação. Eu estava quase esquecendo o nome aqui. Ele nos presenteou com um copo do Boteco. Então, você vai receber de presente também um copo, que nós vamos tomar, você vai brindar com ele também. Beleza. E esse copinho, a sublimação é um negócio tão legal que não sai. Você pode pôr... Um outro entrevistado perguntou se pode esfregar e tal. Pode. Perguntou se pode colocar numa máquina de lavar a louça. E pode também, não tem problema nenhum. É muito legal. Ele manda pro Brasil todo, é uma fábrica realmente grande, bem legal. É o Marcos. E o Marcos trouxe pra gente pro Boteco. Ficou bonito, não ficou? Ficou lindo, show de bola. Ficou lindo. Então eu vou servir pra gente aqui a nossa cachaça. Muito bonito. Enquanto eu sirvo, eu vou te pedir uma gentileza. Com certeza. Pra você avisar. Falar pra essas pessoas que estão querendo montar algum negócio. Cara, dá uma palavra de inspiração. Porque esse cara fala, puta, por que é bom começar um negócio mesmo? E dá uma dica sua. O que você acha? Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, pessoal. Se eu fosse basear... Às vezes as coisas sopram numa direção ao contrária, né? Então, porque existe o que é no papel, o que é a realidade e o que é o feeling do negócio. Então, você tem que acreditar no teu sonho. Então, se você acredita que no seu projeto, seja vender serviço ou vender produto, aquilo vai dar certo, você tem certeza naquilo,
vai com tudo, né? Vai com tudo, com o pé no chão, mas vai, porque as coisas sopraram contra pra mim, né? Então, se eu ficasse imaginando, não vai dar certo, eu jamais estaria aqui conversando contigo, não teria a primeira Muito loja, legal. não teria nem se tornado representante. Então, se você tem um sonho, se você acredita naquilo, porque é só você que pode falar que o negócio vai dar certo. Depois você tem que estruturar ele. Mas pra falar se vai dar certo ou não, é você, porque você tem um feeling, você acredita, você tem um propósito, e aí você tem que correr atrás disso. Show. Beleza? Gente, falando o contrário, tá cheio. Tem um monte. Então fala e pense, olha pra você e vai embora. É isso? Porque se eu e às vezes essas pessoas elas estão até bem intencionadas, né? Estão errado, pensando errado, mas eles estão bem intencionados. Porque quando eu trabalhava no material de construção, eu era registrado. A minha mãe mesmo falou, mas você vai sair do serviço registrado pra virar representante pra... Eu falei, mas por que eu fui? Porque eu entendia que eu vi tanto representante passando depósito, mas não é possível que esse cara é representante. Claro. Pessoas despreparadas. Falei, não, se eu for um pouquinho melhor aqui, eu já vou ser muito mais, né? Então eu acreditei nisso. Cara. Então, E tem uma tendência muito grande agora de se tornar, você contratar daqui a pouco. Acho que isso, o mundo está evoluindo, né? Mas quantas pessoas abriram empresa e prestam serviço para várias? Quantas pessoas deixaram de si e falaram, puta, cara, eu tenho um cara que me representa, que ele abriu uma empresinha, não precisei contratá-lo, né? Como CLT, e ele acabou se tornando um representante meu e de outras empresas também. Legal isso. É legal. O empreendedorismo é uma coisa que não veio como moda. Não é paleta mexicana, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar oportunidades, né? A gente deixa muita oportunidade passar. Lógico, tem que ter coerência e tal, mas você tem que aproveitar, porque às vezes ela vai passar uma vez só. É isso aí. Né? E não é tudo que eu fiz deu certo. Teve outros projetos que eu fiz que deu errado e tá tudo bem, serve de aprendizado, né? Mas eu acho que a gente precisa acreditar no potencial que a gente tem, porque às vezes pessoas bem intencionadas vai falar que não é a hora tal, mas só você vai saber o momento. Eu acho que é uma coisa meio assim... Que é a hora. Que é a hora. Então aí você tem que ir naquele momento seu lá. Acreditar, né? Cara, eu quero te agradecer demais. Porque, você doou o seu tempo para essa aula, quer dizer, em função do empreendedorismo brasileiro. Então, assim, de uma certa forma, você está trazendo conhecimento para as pessoas que estão pensando em começar, ou para as pessoas que estão passando por dificuldade. E, cara, o Brasil sempre viveu em crise. Sempre. A vida toda, né? Eu me lembro, desde que eu existo, eu ouço... falar em crise, subiu o pedágio, subiu não sei o que, combustível e tal. Então nunca foi novidade pra gente. Mas os caras estão carentes, apesar de ser um povo brasileiro, é um povo tão criativo, né, cara? É um povo que se vira. Você mostrou isso pra gente. Então eu só preciso te agradecer, porque você está trazendo fomento aí para essas pessoas que estão em dúvida, estão carentes aí de uma situação. E agora vamos provar. Vamos parar de papo agora? Bora. Chega, vamos comer e tomar uma cachaça, que já tá tarde. Tá tarde já. Então a gente brinda. Agora, assim, antes de brindar, experimenta. Dá uma bicadinha. A cachaça a gente fala bicadinha, né? De leve. Show. Não pode brindar antes, mas nesse caso é só para provar. Então, ó, te agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e que a tua empresa seja cada vez mais próspera. Amém. Um grande abraço, queridos. Obrigado.